is all good. Fala, gente feliz! Está no ar o Felizólogos, o podcast Felizólogos, o podcast mais feliz desse Brasil. Eu já queria pedir para que você se inscrevesse no canal, deixasse o like, ativasse o sininho, que é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. E eu sou Rocinho Macedo e hoje a gente vai bater um papo com um cara super empreendedor que vai ensinar muita coisa pra gente, um cara inovador, diferenciado. Esse cara é diferenciado e hoje é fácil de rimar, né? Porque o cara, já falei quase até o nome dele, só falando isso, né? É fácil de rimar, porque termina com A. E tudo que rima com A é fácil de fazer, Fábio. Fábio Flores. Você me deu outro caminho, não tinha pensado nem por esse caminho. Apresenta o nosso convidado de hoje, Fábio. Que alegria, a gente vai conversar com um cara que com ele a crise não vai dar nem caldo. A gente vai falar com um mega empreendedor, investidor, Rimaldo. Eu já tinha dado o caminho do Sapo. Rimaldo Sapo agora. Mas na minha cabeça eu estava ali trabalhando esse caminho, cara. E aí, Rimaldo, tudo bem, meu irmão? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? Que alegria, cara, que alegria. Estou entre os meus aqui, né? Eu acompanho vocês há muito tempo, me identifico muito porque vocês têm um papel importantíssimo para o nosso estado, estão sempre inventando, estão sempre criando projetos novos, mobilizando gente. Isso é muito importante para a formação, né, para o dia a dia do nosso estado. Cara, prazer é nosso. Acho que o que você falou da gente é o que a gente vai falar de você. Tudo isso é um espelho, né? É um espelho, cara. Você realmente é um cara inspirador. E aí você estava falando antes de começar aqui o papo, que você me conheceu, e aí o Fábio interrompeu e disse, não, deixa para falar quando começar. Eu queria que você começasse com isso aí, porque você disse que eu não lembrava. E eu vou lembrar de tudo que você vai falar. Fala aí. Depois que ele falar é mais fácil um pouco. Mas né? eu lembro. Quer que eu diga antes dele falar? Não quero não. Ele vai falar quando ele estava terminando o curso. A sua formação. Eu fiz uma palestra lá na faculdade que você estudava. Foi isso? Vamos lá, vamos ver se até aí. Até aí foi. Não foi? E nessa palestra eu falei, eu não era palestrante na época, era só humorista, né? Eu estava estourado no rádio na época e tal. Acho que foi a professora Luciene Araújo, que me levou lá. Foi que ano isso? Luciene Ventura, que me levou lá para fazer essa palestra. E eu lembro que uma das pessoas que estudava na tua sala era a Rita, que era daquela banda, de uma banda de... Não, ali foi depois. Foi depois? Essa história minha um pouco antes. Então ali eu era professor da Novo Milênio nesse evento Nessa que você época foi. você era professor já? A história é a seguinte, eu sempre fui muito atento, Rocinho, eu me conecto às pessoas a partir das histórias. Eu acho que isso tem um impacto muito grande na minha atividade como profissional. E eu lembro de ter assistido uma palestra sua, você contando a sua jornada de empreendedor e como o tempo todo a gente está sempre trabalhando com essa lógica de storytelling. Tem uma coisa em todas as histórias, quando você vai para um romance, quando você vai para um filme, qualquer que seja a narrativa, tem um determinado momento que acontece uma coisa que se chama de incidente incitante, que é o quê? É um momento em que pode ser uma morte, pode ser você ter quebrado, pode ser até uma coisa positiva, nascer um filho, receber uma promoção, mudar de lugar. O fato é que naquele momento ali, o protagonista, aquele personagem, ele é forçado a mudar de atitude. Então, ele exige do personagem uma outra coisa. E essa história se repete, né? Tem a jornada do herói que mostra muito isso. Você vai o Homem-Aranha é fácil da gente identificar isso. Na hora que o tio dele morre, fala, peraí, agora eu tenho que ter uma outra atitude. Mas isso está em todas as histórias. E aí eu lembro de você contar a sua história. Você chegou aqui mais ou menos em 2000, não foi? 99, 2000, e foi o tempo que eu vim para cá. Apesar da minha família do meu pai ser de Cachoeiro, eu nasci e fui criado no Rio. E eu estava vindo para cá. E passei na UFES essa época. E aí eu lembro de ter assistido, acompanhei aquele negócio você na televisão, aquele negócio de você sortear o jegue, aquilo criou um maior frisson naquele momento. E eu já muito antenado com as coisas de comunicação. Aí fui assistir uma palestra sua anos depois, né? E me lembro de você contar a sua história como empreendedor. Que você tinha uma loja, uma fábrica de produtos de couro, e aí veio um movimento do governo, um plano que comprometeu ali, e você, naquele momento, falou assim, peraí, eu tenho que mudar, eu tenho que virar o jogo. E aí aquilo ali estava muito vivo para mim, porque isso tinha acontecido com meu pai, né? O meu pai tinha, em 86, ele quebrou com um plano cruzado. Então ele tinha uma jornada toda, minha família vem de uma família que sempre trabalhou com transporte. 96, então plano cruzado 96. 86. Então eu era criança, eu tinha 6 anos, mas eu tinha isso. O cruzado, era certo. O real que foi em 96. Rimaldo,
Puxa um pouquinho. Vamos lá. Isso aí. Então, essa história, ela na hora eu me identifiquei com ela, porque eu passei por aquilo, né? De ter que meu pai ter que se reinventar, eu criança, vendo aquele movimento todo. E lembro do Rossini contando aquilo ali, e aí essa coisa da história de perceber a virada ali. A partir dali eu comecei a prestar ainda mais atenção no Rossini, em todos esses projetos de estar sempre empreendendo, né? Que apesar de estar na arte, se empreende. Isso traz uma lógica para a arte muito diferente, né, Rossini? Porque a ideia de mecenato, de que alguém tem que patrocinar, ela historicamente, ela é recente. Até então, quando você tinha o Shakespeare lá, ele tinha os próprios teatros dele, ele produzia, ele fazia. Exatamente. Então, alguns artistas já encontraram esse caminho, né? De não ficar refém da empresa viabilizar, mas isso exige do cara muito empreendedorismo. Eu sempre brinco, eu digo, rapaz, o cara tem que pensar como um jogador de pelada ruim. Você tem que comprar a bola para poder jogar pelada com seus amigos. Então, se ninguém dá um espaço para você, você compra o teatro e vai lá e faz. Exatamente. É o que eu fiz na minha carreira. É a história do Shakespeare, né? Era assim, né? Ele escrevia, ele atuava, ele tinha os teatros dele, vários teatros, né? E você sabe, cara, que tem muitos colegas meus, assim, que eu virei amigo, né, de muitos deles. Um deles que é empreendedor pra caramba também, é o Diogo Portugal. Sim. Né? O Diogo foi, na realidade, em Vitória. Vitória é a segunda capital do Brasil a ter um bar exclusivo, uma casa de espetáculo de humor exclusiva para humor, que era o Picuí, Sim. que durou 13 anos. Então, só existia em Fortaleza isso antes, né? Era uma coisa que era tradicional de Fortaleza. Eu era apaixonado, eu achava aquilo o máximo. Eu tentei fazer em João Pessoa, que era onde eu morava, e eu não consegui. João Pessoa não tinha essa frequência, não tinha... Acho que é pela proximidade de Fortaleza, né? Não se criava isso. E eu consegui fazer aqui, cara. E o Diogo visualizou essa parada e fez em Curitiba. Curitiba é a terceira capital a ter uma casa de espetáculo. Aí depois veio São Paulo, aí, enfim, aí hoje tomou conta do Brasil inteiro. Mas eu tenho muito orgulho disso, assim, sabe? De ter visualizado isso, trazer para o Espírito Santo, trazer para a Vitória uma coisa diferente, né? E é claro que eu passei por barreiras, venci barreiras pra caramba, porque você imagina, você falou numa coisa que eu me orgulho muito, é de ter sorteado um jegue na Rádio Litoral, que era a principal rádio, até hoje é a principal rádio do estado. E, cara, eu fui contratado por eles queriam sortear uma moto. Eu disse, que moto, rapaz? Moto toda a rádio sorteia, vamos sortear um jegue. Aí o Cleito falou comigo, isso não dá audiência não, rapaz. Ninguém vai mandar carta para ganhar. Era carta, não tinha, né? E-mail, WhatsApp, não existia nessa época, era 2000. Aí eu digo, não, velho, vai dar. Deu 2.700 cartas, as pessoas queriam ganhar o jegue. 2.700 pessoas querem ganhar um jegue, cara. Que doideira. E a TV Gazeta que entreguei ao vivo na TV, no programa ao vivo, cara, na frente da Gazeta. Um frisson. Eu tô lembrando também da campanha que a gente fez na Hightech Computadores. Sim. Que você saiu de dentro da geladeira, né? E esse momento foi muito interessante também, assim, do ponto de vista de... Era verdade, a Hightech fazia muita propaganda, você era agência, muita né, agência, da Hightech, a gente fez muita propaganda lá. E ganhamos um monte de prêmios com aquela campanha, ganhamos o Case Nacional da Globo na época, e foi uma campanha que, na verdade, eu escrevi o roteiro, e eu vi isso acontecendo, né, porque a Hightech, ela começou a crescer demais. A Hightech é uma loja que vendia só informática, né, só computadores ali em 2000 Era na época que todo mundo queria comprar computador, 2009, alguma coisa assim. E aí, num determinado momento, eles cresceram tanto que eles começaram a concorrer com os magazines, né? Com Casa Bahia, com Cipolate e por aí vai. E eu fui almoçar, a agência era perto do Shopping Vitória, eu fui almoçar no Shopping, vi uma senhora querendo comprar computador numa dessas lojas, e ela brigando. E ela falou assim, você sabe comprar em loja, você sabe vender a geladeira. Eu saí daquilo com o roteiro pronto, né? Nossa, E cara. Aí a campanha era essa, né? Chega de comprar, em 2008, eu acho, não lembro o ano. 2008 basta, né? Chega de comprar computador em loja de geladeira, chega de entender. Sensacional, cara. E aí foi um fenômeno aquilo, né? Foi um fenômeno que as pessoas falavam isso na rua, a Hightech cresceu absurdamente. Com um cara que era empreendedor demais, é muito empreendedor, cara, Emerson encontrei com ele Malacarne. uns anos depois, que a gente fez muita campanha para ele, né? Sim. Eu, inclusive, tinha campanha que assim, eu era tão bom de negócio que ele ia negociar, você mandava ele negociar comigo, meu cachê, eu dizia, não, você me paga tudo em computador. Rapaz, uma vez, acho que foi uns 7 computadores, que eu equipei o meu escritório todinho com aqueles computadores e tal, em casa, por menino, para tudo. E o Emerson era um cara empreendedor demais, né, Rossini? Aí eu encontrei com ele estava comprando computador usado. Isso, se reinventou de novo. Se reinventando, cara. O empreendedor tem isso, né? Ele sempre se reinventa, né? Rimaldo, me conta uma coisa aqui, só para eu entender. Você sempre teve essa perspectiva, esse olhar empreendedor para a vida, ou você construiu ele com a sua formação acadêmica, com as experiências depois da faculdade?
Se você olhar para o Rimaldo criança, ele já tinha um olhar de... Já era. Eu lembro de coisas assim, quando você para olhar... Você falou que seu pai mexia com o quê? Meu pai trabalhava com transporte, ele era gerente de uma empresa de transporte. E ele participou, eu vivia no Rio, mas era quase um consulado de Cachoeiro, né? Porque o pessoal da empresa era de Cachoeiro, e eu passei a vida inteira vindo para cá. E ele pegou a empresa com 14 carretas, tinha 300 e poucas carretas, ele saiu para abrir a empresa dele, e aí veio o Plano Cruzado, na hora que ele estava com aquela virada. Mas eu fico observando, né, tentando fazer análise, tentando entender para trás, e hoje eu me surpreendo com coisas que eu fazia quando era criança. Eu lembro com 12 anos de idade, acho que eu devia estar 6ª, 7ª série, e aí eu mobilizei a turma para juntar dinheiro, né, para fazer a festa de final de ano, excursão, e quando eu vi, eu falei, pai, eu preciso ir na empresa tinha uma excursão, e eu pedi para ele me deixar na empresa que alugava ônibus. E aí quando ele viu que eu estava sozinho, eu tinha alugado o ônibus, ele achou que a professora estava lá, que estava todo mundo lá, ele ficou meio assustado com aquela história toda. E já era isso, eu já botava a cara para fazer. Sempre tive essa atitude de gostar de gente, de querer conversar, de querer entender e de perceber que tinha uma oportunidade. Aí você vai treinando o seu olhar, né? É muito parecido, porque eu aluguei uma Kombi. Uma Kombi para sair da minha cidade, para ir jogar um time de futebol para jogar na cidade vizinha. E os caras iam pagar o dinheiro, que era o dinheiro do aluguel da Kombi. Só que chegou lá, o jogo deu confusão, a gente terminou, o cara não pagou o dinheiro. E até hoje eu devo o cara da Kombi esse dinheiro. Toda vida que ele encontra comigo, ele disse, você me deve um frete na Kombi. Uma boa hora para pagar, inclusive. E foi assim. Por Pix. Foi assim. Então você teve essa jornada, aí você procurou a comunicação social, sua formação em qual? Eu sou formado em publicidade, pela UFES. E o que te motivou para a publicidade e não, por exemplo, a administração? Porque assim, eu, apesar de sempre ter essa atitude, eu sempre fui um cara muito ligado em rádio, TV, jornal e esporte também. Então, tudo que estava envolvido ali com notícia, com entretenimento, eu estava atento. E tinha uma coisa, assim, tem uma parte que talvez explique um pouco isso. Eu sou o irmão do meio. E o irmão do meio, cara, ele joga com o braço aberto, porque senão ele não sobra nada para ele, né? Isso está provado. Então ele vai achar o espaço dele. Ele vira amigo do porteiro, vira amigo do cara da rua, ele vai achar o jeito dele. E isso acabou fazendo parte da minha personalidade. Então foi nesse ambiente que então, as pessoas brincam muito com essa coisa de eu conhecer artista mais velho. Eu gosto muito de gente mais velha. Sempre foi assim. Eu também, cara. De garoto, eu gosto de conversar horas e horas. A minha avó era pernambucana, contava aquelas histórias incríveis. Eu sempre tive atenção a isso. Sua cabecinha chata era não é de lá mesmo. É de lá mesmo. É muita farinha. Ouviu muito rádio AM, então, hein? Muito. E prestava muita atenção nessas coisas. Assim. E aí aconteceu uma coisa interessante. Quando eu estava ali voltando do colégio, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, não sei por que apareceu uma vitrola em casa. E já não era mais, já estava na fase de CD, já era uma outra coisa. A minha irmã ganhou isso, né? E aí eu não entendi direito por que aquilo estava ali. Um dia eu cheguei, sem brincadeira, embaixo do meu condomínio devia ter uns 600 discos de vinis. E aí eu não pensei duas vezes, peguei aquilo tudo que estava no lixo e levei para casa. Minha mãe ficou lixo, doida, cara? E aí aquilo ali, cara, eu ouvi tudo que você imaginar. De Benito de Paula a Luiz Gonzaga, as trilhas sonoras dos anos 70, e estava sempre assim, Elisângela, meu amor, com carinho. Então foi o divórcio da Elisângela que me deu essa base toda, cara. A mulher, então, perdeu o marido e ela devia ganhar aqueles discos a vida inteira e brigou, se separou, e eu vi aquilo. E sempre fui muito curioso, isso é uma das histórias, né? Você agradeceu, Elisângela? Agradeço sempre. Isso foi me levando para a comunicação, para prestar atenção, cara, de querer entender. Você falou, Rimaldo, é um negócio importantíssimo. Eu falo isso nas palestras às vezes, as pessoas olham para mim e eu digo, nós temos que valorizar as pessoas mais velhas. O conhecimento está na mente daquelas pessoas. Então, quando você valoriza, quando você se identifica e se inspira nessas pessoas, você aprende pra caramba. Muito. Eu digo o cara que me trouxe pro humor não foi Chico Anísio, não foi Renato Aragão, que eram os humoristas da minha época. Não, foi um poeta de cordel da minha cidade, cara. Que morreu com 94 anos em 2017 e era meu maior fã. Eu era o maior fã do velho, eu via aquele velho naquela roda de amigo assim, ele no meio contando história, aquelas poesias de cordel, eu achava aquilo lindo, eu não gostava de estudar e de repente eu comecei a ler um livro dele, o primeiro livro dele de poesia de cordel, decorei umas 5 poesias daquela
Eu declamava na escola, comecei a ganhar destaque por conta daí. Eu comecei a me sentir artista, sem saber que eu ia viver da arte no futuro. Mas eu devo tudo àquele velho, cara. Porque aquilo para mim era legal. Aquilo eu me identifiquei com aquilo, sem saber que eu ia viver daquilo no futuro. E eu lembro que quando eu ia quando ele era vivo, que eu ia para Picuí, para minha cidade, eu chegava, eu sempre ia de carro, às vezes no início eu ia muito de carro e tal. E eu já estava na TV Nacional, essa coisa toda. Quando eu chegava lá, ele olhava e fazia: pelo menos um pneu de um carro desse aí é meu. Ele zoava pra caramba. Né, cara? É isso. Então era um negócio assim maravilhoso que você falou, cara, é muito importante, porque as pessoas às vezes não valorizam, os mais jovens não valorizam, porque não sabem a importância que tem o conhecimento, e só vai saber quando chegar na idade da gente, assim, eles vão saber. Eu gosto muito de conversar com as pessoas mais velhas. Eu ligo para a Rossini, eu fico 2, 3 horas conversando, sempre aprendo muito. Esse aqui eu sou mais velho que ele mesmo. Sempre aprendo muito. Tá bom, essa tinta desse seu cabelo. É uma oportunidade sempre incrível de aprendizagem, cara. Fechado. Obrigado por tudo, tá, senhor? Fechado. Mas você sabe que isso é tão forte, porque isso acabou treinando meu ouvido, né? A coisa de você prestar atenção, isso me ajuda muito, né? Tem uma coisa que eu sempre falo, que é o seguinte, que eu nunca deixei de cultivar e não quero deixar de cultivar o olhar de estrangeiro. Né? O que é o olhar de estrangeiro? Você vai para outro lugar, você se impressiona se o cara coloca o feijão antes ou arroz, os detalhes que no dia a dia você não presta mais atenção. Quem está vivendo naquele lugar não presta mais atenção. Então, isso é muito importante para quem quer empreender, para quem quer se relacionar, de prestar atenção no outro, né? De olhar, de observar. Isso vem muito de conversar com as pessoas mais velhas. Aqui, e é muito interessante essa questão desse olhar de estrangeiro, né? Que, se a gente pegar um exemplo, assim, pegar trânsito, por exemplo, estatisticamente, a maior parte dos acidentes, eles não acontecem quando a pessoa está indo para o destino dela. Isso. Porque tudo é novidade, ela está com o olhar bem atento e tudo chama atenção, ela está muito presente ali. Acontece quando a pessoa está quase chegando em casa, quando ela acha que já domina o caminho, quando ela acha que já está quase chegando, ali que ela tropeça, porque ela deixa de perceber esses detalhes. Vitória mesmo, a gente mora num dos lugares mais lindos do mundo e a gente naturalizou a beleza, a gente olha para Vitória. Uma ilha, né? Quando as pessoas chegam aqui e se pressionam pra caramba, né? E aí a gente se toca, pô, peraí. Não precisou mudar a rota do aeroporto para a gente olhar a Vitória para um outro ano e falar, caramba, realmente a gente mora numa ilha, realmente a gente mora num lugar bonito. Então, se você treinar esse olhar para a vida, é incrível, sabe? Se cada pessoa que chega para você se relacionar, você conseguir ter essa escuta ativa, né, de perceber essa pessoa, é um salto fantástico. Dessas pessoas assim mais velhas que você teve a alegria de conversar, quem que você destacaria assim, fala, cara, ouvir esse cara foi uma aula para mim? Você diz como sei lá, artista, familiar? Pode ser da tua família, pode ser artista, pode ser esportista. A minha avó, sem dúvida nenhuma, a minha avó materna se chamava Estela. Na minha família é uma pessoa bem criativa, sabe? Eu também me chamo Rimaldo, tem mais gente chamada Rimaldo. A minha avó se chamava Estela, minha mãe se chamava Estela e tem uma prima chamada Estela. Então você vê que a turma gosta de repetir. Mas a minha avó tinha uma coisa muito interessante, essa coisa dela ter vindo de Pernambuco, ela trazia essa coisa da cultura e essa coisa da história, de contar, essa coisa da oralidade, de você transmitindo conhecimento. Me arrependo muito que eu era pequeno e não gravei, não registrei essas coisas todas, né? Mas era muita sabedoria, né? Tinha sempre uma história, conta com um fato, ao invés dela te aconselhar com uma comunicação direta, ela contava uma história ali e você fica... Até hoje eu lembro de coisas assim, vou tomar uma decisão, lembro de uma história como essa. Mas eu gosto muito assim de ler biografias. Acho que tem muito também, leio muito a biografia, desde garoto, porque ela te dá uma perspectiva, porque às vezes, quando você está vivendo aquele problema ali, você acha que acabou, né? Você não tem muito para onde correr. Quando você começa a entender que é uma maratona, e você pode olhar de fora, e que tem muita coisa ainda pela frente, que você vai poder dar jeito, que tem alternativa, isso muda muito de perspectiva. Qual né? foi a pessoa que você leu mais biografias sobre? Você teve que pontos de vista diferentes, assim. Teve alguma que você viu assim? Ô, Fábio, vou te falar que mais me impressionou, assim. Eu li uma do Barão de Mauá, que era um cara que estava muito à frente do tempo dele. O cara era numa sociedade escravocrata, nunca teve um escravo. O cara tinha multinacionais, o cara tinha o homem mais rico da América Latina na época. Então, assim, você fica olhando de onde que esse cara tirou isso, né? Ele não tinha tanto acesso à informação. Então, isso me impressionou muito. E eu tenho uma coisa que eu vou ver depois, né? Eu me interesso pelo negócio e começo a querer acompanhar. E do Juscelino Kubitschek. Eu também,
Quando você vê um cara que não... Inovação, né? Os dois. Né, que construção, né? Tinha um pensamento mais amplo. Porque se você pensar só no que aquilo significa quando você vai empreender, se for só grana, você desiste. Aquilo ali não te motiva. Ganhou dinheiro, acabou. Qual é o próximo passo? Quando você tem uma ideia de conceito, o que aquilo significa, qual o papel daquilo ali. E não estou falando de ser uma pessoa elevada, não. É de você realmente ter uma ideia de ecossistema, de como aquilo tudo ali funciona. E como você vê seu propósito hoje, cara? Porque você começou com uma agência e hoje você tem vários núcleos de negócio. O que une eles é a ideia de comunicação, né? Tem várias frentes. Mas qual é o propósito que amarra tudo isso que você move hoje? Ô, Fábio, eu vou voltar uma pergunta atrás que você fez. Eu entrei na faculdade, com meu pai, ele estava para se aposentar, e aí teve uma oportunidade de voltar para o estado dele ou para ir para outros lugares, acho que para Minas ou para São Paulo. Ele aproveitou e veio para cá. Só que eles ficaram 6 meses aqui. Eu passei no vestibular e resolvi ficar sozinho aqui. Eles foram voltar para o Rio, fiz minha vida aqui. E passei para comunicação. Até, não sei se ainda é assim, mas você escolhia o curso. Período, eram né? os dois juntos, Era jornalismo dois juntos. e eu queria fazer jornalismo no primeiro momento. Eu assisti 2 aulas de jornalismo, foi suficiente para falar que não era aquilo que eu queria na minha vida, né? E aí, o que aconteceu? Você tem aquele momento de dúvida no curso, e aí passa aquele primeiro momento que é tudo novidade, né? De você estar sozinho, num outro estado, de morar em república. Tem um momento que você vai batendo uma espécie de banzo, né? Você vai sentindo saudade da... E aí, nesse momento, foi muito importante para mim. Eu falei, cara, se eu continuar com a cabeça lá, é melhor voltar. Eu tenho que fazer minha vida aqui em definitivo. E aí comecei a procurar espaços dentro da universidade onde eu pudesse me ocupar, porque eu não conseguia estágio no segundo, terceiro período, né? E aí tentei entrar no centro acadêmico, entrei. Essas coisas dentro de faculdade são muito fechadinhas, né? Tem aquelas panelas. E aí tinha um negócio lá que estava quase acabando, que era a empresa Júnior, de comunicação. Tinha uma turma que estava há muito tempo lá. Foi em que ano isso? Acho que 2001, 2002, mais ou menos isso. E aí ali começou a ganhar forma o que é hoje. Porque eu entrei numa lógica de atender, fazer atendimento de agência, dentro de agência, né? E quando eu cheguei lá, eu percebi as pessoas com muita dificuldade de tomar atitude, de ter que fazer a gestão, de ter que fazer... E eu vinha da família que as pessoas tinham essa coisa de tomar atitude, de querer resolver. Aí eu comecei a me meter em tudo. Tá, mas tem um detalhe assim da tua trajetória que eu acho interessante, quer dizer, muito interessante, porque assim como você, eu também vim de fora, né? Mas ele tá me devendo uma resposta ainda. Peraí, é dentro disso aí. A dificuldade é muito grande, né? Do cara chegar aqui e entrar no mercado do Espírito Santo, né? Eu entrei no mercado e eu fui o primeiro, então para mim até, deve ter sido até mais fácil. Mas não foi difícil. Imagina para você que você entrou no mercado, né? De agência de publicidade, fechadíssimo, onde o mercado é super fechado, existe só aqueles barões das agências, e você entrou, cara, no mercado, assim como você já contou, fazendo campanhas inovadoras, diferentes e tal, e mais do que isso, você começou a pegar clientes como, por exemplo, a Gazeta, você começou a pegar, eu lembro que você fazia campanha para o Jornal Notícia Agora, né? Depois você começou a fazer aí para a Gazeta inteira e não sei o quê, você começou a pegar lugares, ocupar lugares que essas agências não ocupavam, porque eles achavam que aquilo ali não dava dinheiro, e aí você foi para um negócio que talvez não desse dinheiro, mas de repente, porra, você foi ganhando mercado e mostrando seu trabalho. A que você atribui de verdade isso, assim? Aí o que aconteceu? Nesse momento ali, assim, ali abre essa possibilidade. Eu comecei a perceber que as pessoas, elas vinham com a cabeça muito... Isso aqui é publicidade. Elas nem tinham entrado no mercado, não estavam preparadas para entender o que era o jornalismo, o que era a comunicação como um todo, né? E tinham muita dificuldade de trocar, de conversar, de ouvir. Ah, isso aí. De ouvir. Isso é a parada. E aí quando você vai empreender, o jogo está aberto. Você é o jogo de quem enxerga a oportunidade. O que é o empreender, né? É o cara que faz o que o outro não sabe ou não quer fazer. E o outro cobra por isso. Então eu comecei a ver oportunidades ali. E rapidamente, naquele momento, eu fui ocupando outros espaços. Nesse momento aqui, eu passei rapidamente por uma agência daqui, a MP, que eu agradeço muito ter começado lá. Saí da empresa Júnior, fui para a MP e fui para a Gazeta.
E sempre numa perspectiva muito de trazer algumas coisas que eu tinha aprendido nessas biografias, né? Na Gazeta foi muito engraçado, né? Eu vou contar, quando eu fui era CST ainda, eu estava dentro do curso de comunicação, teve uma palestra no curso, com a Hilda Castro. E a Hilda Castro, que é uma assessora de imprensa maravilhosa, né, super querida, ela... Só para você olhar para cá para eu tirar uma foto. Então, peraí, isso aí, Vai. Então, eu falei para a Hilda, eu não quero trabalhar com jornalismo e também não quero trabalhar com publicidade. Eu não queria ir para a agência, estava fora da minha... Eu queria trabalhar com a comunicação empresarial. Na verdade, eu não entendi ainda que eu queria trabalhar com estratégia. E aí a Hilda me deu o nome, né? Foi super gentil comigo, como é com todo mundo. Ela me deu o nome de algumas pessoas aqui no estado para eu procurar. A maioria não me atendeu. Uma pessoa me atendeu, que era o Laurinho Goltara, não sei se vocês conheceram, um jornalista super qualificado, um cara maravilhoso, que me ajudou muito no início da minha carreira. E o Laurinho marcou comigo algumas vezes na CST, sempre muito ocupado e não me atendia. E era super difícil, né? Estudante, eu ia para a CST ali, tinha que descer no terminal de Carapina, subir aquilo que não era calçado, era uma confusão tremenda. Aí um dia ele olhou e falou assim, cara, preciso te atender, mas você tem 10 minutos. Aí ele ficou 2 horas comigo conversando. E ele saiu de lá e me indicou pediu para que a agência me entrevistasse. E eu fiquei dentro da CST durante esse tempo, com um projeto que me ajudou muito também, que era com um monte de consultor de fora. A CST estava fazendo um negócio de mudar o sistema deles para RP, para BI. Era um momento desse de transformação muito pesado. E aí, só encurtando essa história, eu fiquei lá dentro e conheci um monte de gente de fora. Eu ficava num projeto, eu não ficava fazendo a parte de publicidade. Eu estava num contrato dentro desse... E aí conheci essa turma toda de fora, um monte de gente de São Paulo, do Rio. Depois eu fui atender uma parte interna lá que recebia os palestrantes todos. Aí conheci lá professor Marins, Max Geringer, todo mundo daquela época, né? Aí vocês iam para uma área e eu acompanhava essa turma, acabava fazendo os cursos também, acompanhando aquilo tudo, que me ajudou muito no início da minha carreira. E aí li uma entrevista do Gugu Liberato, que dizia que ele foi trabalhar com o Silvio Santos, que ele ficava tendo ideia e mandava para o Silvio Santos. Até um dia que ele atendeu, eu fiz isso com a Gazeta, achei que era o caminho, né? E aí o Márcio Chagas me chamou para trabalhar com ele lá na época, que estava começando ainda, e fiz um monte de projetos, que estão aí até hoje, tipo anuário, essas coisas todas. Mas fiquei muito pouco tempo na Gazeta, como funcionário. E a minha história com a Gazeta se resume a um fato só. Eles estavam comemorando, acho que 75 anos do jornal, e nesses 75 anos, eu fui para cuidar da área de projetos, né, dentro do comercial do jornal. E aí, quando chegou naquele momento ali dos 75 anos, eles tinham uma exposição que contava a história do Espírito Santo através das páginas antigas do jornal. Aí o primeiro foi aqui no Shopping Vitória, vai o café, vai a turma toda. Depois vai para Vila Velha, já vai... Aí no final começou a ir para Alegre, Guaçuí. Aí já começaram a me mandar. E eu tinha 22 anos. Aí você ficava assim, caramba, o que eu falo aqui? Aí eu só falava que tinha vindo da empresa Júnior, que era a única coisa que eu podia falar. Aí comecei a dar palestra, comecei a encontrar, e saí da faculdade e comecei a dar aula, porque eu montava essas agências experimentais. Isso me deu a possibilidade de pensar numa outra alternativa. Aí quando eu falei para a Gazeta que queria sair, eles falaram assim, você está na hora de tirar férias, você não quer repensar, calma aí, você não quer pensar numa outra alternativa? Eu falei, eu tenho uma outra alternativa, eu quero ser agência de promoção, porque eu percebi que tinha um buraco ali, que ninguém queria fazer. E era isso mesmo, as agências queriam trabalhar com contas institucionais. Tanto é que a gente viu um negócio diferente, que eles no primeiro momento, eles não nos reconheciam como agência, né? E foi assim, de fazendo, entendendo a coisa como tá do lado do cliente, entender qual é a necessidade dele, e aí, assim, a coisa foi... Eu vou retomar a pergunta. Vamos lá. Dessa vez você vai deixar a gente concluir. Que eu estava te perguntando sobre o propósito, né? Que você hoje tem um conjunto de empresas e o que une todas elas é o teu propósito, né? Sim. Eu queria saber o propósito, só que antes queria que você falasse um pouquinho, para quem ainda não conhece, que empresas faz parte da tua holding? Mas eu provoquei ele a falar do início para chegar nesse propósito. Sim, a gente tá. Porque como ele começou totalmente diferente de todo mundo. Todo mundo. Lá, sim. Concorrendo com os grandes, né, cara? E pegando contas que os caras não queriam, porque eles não iam... Aquela conta não era rentável. E, de repente, a agência do Rimaldo começou a pegar essas contas
e ganhar projeção no mercado. Né? Inclusive, nesse momento, você está me interrompendo de novo. Tá, desculpa. Mas então, fala um pouquinho dessa holding e do propósito que une todo mundo aí. Ô, Fábio, tem uma coisa que ela é conceitual. Assim. Quando se começou a se pensar no marketing como ele é hoje, não à toa tem aquela série que ganhou tantos Emmys, que é o Mad Men, que eles contam a história da sociedade, dali do final dos anos 50, até passando meados dos anos 60, mais ou menos, até um pouco mais. Eles contam a história de transformação da sociedade. Porque, de fato, isso acontece, né? Quando começou esse movimento de clube de tiro, não sei o quê, teve gente que foi lá na agência para demandar a gente para criar uma estratégia dessa. Então, assim, isso acontece desde sempre. Lá, a série mostra isso, né? A mulher, como é que eu vou vender o sutiã assim? Como é que eu vou vender o absorvente assim? Como é que o cigarro agora vai ser de outro jeito? Enfim, as coisas daquela época. E aí você contava a transformação toda a partir de uma visão da agência recebendo aquilo. E continua sendo assim. Só que a questão principal, e a gente vive, é normal isso no mercado, as pessoas se escondem muito atrás da tecnologia, né? E se apaixonam pela ferramenta A, B ou C. O cara vira especialista no Facebook, especialista, e ele está apaixonado por uma ferramenta, não é pela comunicação. Porque aquilo vai mudar. Aquilo vai se transformar. E quando a gente olha para trás, quando o cara lá atrás, né, vamos voltar nos anos 50, que isso começa a ganhar força, quando o cara vai para aquilo, se eu fosse um empresário, tivesse uma empresa, um produto, e fosse procurar uma agência de publicidade naquela época, ou uma empresa de comunicação naquela época, eu ia buscar resolver alguns resultados. Esses resultados são quais? Eu queria vender mais, eu queria diferenciar meu produto, eu queria gerenciar uma crise, e por aí vai. Só que você não consegue passar de mais de 5 objetivos. Ou seja, as necessidades continuam sendo essas. Quando alguém me procura hoje, eles querem as mesmas coisas, só que eu não consigo atender da mesma forma. Qual que era a forma antigamente? Eu ia para televisão, para rádio, para revista, para o jornal. Eu tinha um outro tipo de sociedade naquela época, né? Que todo mundo estava no mesmo desenho. Hoje eu não consigo resolver o problema de comunicação se eu for só para televisão, para rádio, para o jornal. Então a forma mudou. Então, quando você pergunta isso, a necessidade não muda, o que muda é a forma de atender. Foi assim que conceitualmente a gente começou a desenhar o que é a Beta Rede hoje, que é uma holding estruturada. Mas tem uma coisa que eu gostaria muito de falar também, dentro desse aspecto de mercado. Há uma confusão muito grande. As pessoas falam dessa mudança, dessa transformação que existe, que é o nosso propósito, ajudar nessa transformação, porque ela é permanente, agora, a partir de agora, ela só vai girar. As pessoas falam muito de tecnologia e esquecem das pessoas. Então, quando a gente olha lá os autores de ficção científica dos anos 40, dos anos 50, a gente olha lá aquelas ilustrações que eles faziam, tentando imaginar o que era o futuro, eles acertaram um monte de coisa. Então, você chega lá e está o cara tomando seu café da manhã e o equivalente a um jornal, ele estava com um tablet na mmão. Jetson, né? Ele tinha um robozinho também que ia limpar as coisas. Qual que é a diferença disso? O que eles não acertaram? Não foi na ação. É quem era esse homem do futuro. Porque quando você traz uma tecnologia dessa, igual o telefone vem para a palma da mão, você não vai levantar para ler o seu jornal na mesa. Muitas vezes você está ali enrolando um pouco na cama e você já está olhando as notícias do dia. Não, no banheiro mesmo. No cagando banheiro, mesmo. exatamente. Cagando mesmo. Então, assim, a nossa questão é entender as pessoas. Qual que é a mudança que essa tecnologia gera neste comportamento das pessoas? Agora que o cara podia criar, né, hoje em dia, né? Porque quando a gente lia o jornal cagando, a gente ainda se limpava com o jornal, né? Bateu um A aplicativo gente disso. Isso era um hábito O lá de celular não dá companhia. pra gente se limpar com ele. O cara que inventar uma parada ali, É um né? aplicativo, né? É uma boa ideia para startup, né? Mas entende, Rossini? Então, assim, muitas vezes, num processo como esse, a turma só quer falar de tecnologia. A tecnologia é para as pessoas. É o impacto que tem na vida das pessoas. Um hábito como um negócio como o Uber, ele muda o comportamento das pessoas. Essa que é a questão. Quando você deixa de ter uma locadora e vai para o Netflix e assiste o que você quiser, é uma loucura, pô. Você vai olhar, você está assistindo uma série coreana, outro assistindo uma série alemã, outro assistindo uma espanhola. Quando que a gente tinha acesso a essas coisas? Olha o desafio que tem o profissional de comunicação hoje, muita gente não está entendendo. As coisas tinham a vida das pessoas eram paralelas, né? Tinha um paralelismo. Estava todo mundo na mesma página. Na mesma né? página.
Se você chegasse no dia seguinte, no trabalho, no colégio, e não tivesse visto o Fantástico, ou os Trapalhões, ou o resultado do jogo, você não tinha que conversar. Hoje você vai numa turma, quando eu vou dar uma palestra, alguma coisa, você pergunta, você está assistindo qual série? Aí levanta cada um grupinho levanta a mão para falar de uma. Aí você fala assim, eu estou assistindo o Round 6. Vamos falar sobre isso? Não, eu estou na primeira temporada. Não, estou na segunda temporada, no terceiro capítulo. Não dá para conversar. E aí você imagina, com isso tudo fragmentado, o papel do publicitário nisso. Como é que você fala com esse cara? Como é que você cria esses multicanais, né? Que hoje a empresa falava a partir de um canal só. Agora o cara fala pela internet, pelo WhatsApp, por não sei o que. Gerencia isso. Esse está sendo o maior desafio. Então, o trabalho de comunicação é muito mais complexo nesse momento. E a Beta Rede está distribuído como? Hoje a gente está distribuído o seguinte, tem a Prosper, que é a agência de publicidade, que é a mãe, a fundadora. A Camisa 10. Um detalhe, assim, da Prosper. Quando você fundou a Prosper, você era sócio do André. Está com a gente que está com você até hoje. Meu amigo. Essas coisas são interessantes. Eu queria tocar nesse assunto, porque eu também tenho um amigo que começou com pessoas que depois viraram parceiros, mas não são mais sócios, né, que é o caso do André, que está lá com você até hoje, mas assim, o André é um cara criativo, ele não tinha a veia empreendedora que você tinha, né, e não quis apostar no futuro, né, e continuou trabalhando com você e tal. Continua. Está lá com você até hoje, né? Meu grande amigo. Um grande abraço. Grande amigo. Grande abraço. Eu sou o padrinho do filho dele, é uma relação, porque tem isso, a sociedade é uma cumplicidade, né? Então você passa por coisas junto que você cria uma relação que é para sempre, né? Então, a Prosper é a agência, a Camisa 10. A Camisa 10 que trabalha com marketing promocional, com eventos. Tipo de evento, assim, dá uma luz para as pessoas. Jogo do Flamengo, por exemplo, né? Sim, isso que eu quero ilustrar para quem está assistindo. O que ele gostou mais de fazer, jogo do Flamengo. Ele trazia o Flamengo para jogar aqui no Kleber Andrade, né? Eu fui algumas vezes convidado, inclusive fui para o camarote dele, e presenciei a primeira vez na minha vida um vascaíno vibrando com o gol do Flamengo. Mentira minha? Não, eu preciso explicar. Eu sou vascaíno doente, eu não gosto de futebol, eu gosto do Vasco. É diferente. Mas do Flamengo você gostava. Quando o Flamengo vinha aqui, você contratava o jogo. Aí era negócio. Era ingresso, né? Era negócio, era pra vender ingresso. A gente ia só pra zoar com ele, cara. Quando o Flamengo fazia um gol, a gente puxava ele pra vibrar. A história é a seguinte, eu não vou dar os dados certinho. O que aconteceu foi o seguinte. A gente, pra fechar um jogo, a gente teve que fechar 2. E aí, teve o jogo no domingo e um jogo na quarta. E aqui é diferente do Rio, São Paulo, Minas e no Sul, né? Que está acostumado a fazer jogo meio de semana e final de semana. Aqui é uma mobilização para fazer isso. Né? Que eu aprendi muito com isso. Você tem que falar com a polícia, com o bombeiro, tem que falar com o Ministério Público do Consumidor, você tem que falar com a imprensa, você tem que mobilizar prefeito, governo, você tem que conversar com todo mundo. E tudo em uma semana, né? Quando você sai o jogo. E aí a gente chegou a fazer... Foi muito interessante. Depois eu queria falar dessa coisa dos jogos, porque tem uma construção até chegar nesse jogo. Nós fizemos quase 40 jogos aqui. Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro, Inter. E nesse dia foi muito interessante, porque assim, na hora de fechar, como tinha uma coisa de deslocamento, eles chamaram a gente para fechar 2 jogos. Então o Flamengo ia jogar no domingo, acho que era com o Cruzeiro, e depois tinha de uma outra liga, que acho que era com Palestina, alguma coisa assim. E aí o Flamengo começou a perder, cara. E aí eu falei assim, cara, vamos tomar um prejuízo quarta-feira. E nesse jogo já era um jogo difícil, porque o Cruzeiro tinha sofrido uma punição e não podia vender todos os ingressos. Então tinha uma parte lá presa. Então já não era um jogo tão lucrativo. E aí, cara, o Cruzeiro fez 2-1, eu acho, 2-0. Aí quando, no finalzinho, acho que no último minuto, acho que foi o Arrascaeta que fez um gol, eu estava lá no canto, eles comemorando e eu quietinho. Aí na hora que o Flamengo fez um gol, fez assim, eu baixei assim, falei, puta merda, saí de um prejuízo. Aí o Rossini viu e falou que eu estava comemorando. Até hoje ele me sacaneia com isso. E disse que o meu CNPJ é rubro-negro, o CPF não. Como não sacanear? Mas a camisa 10 não é só de futebol, jogos, não, né? Não. A camisa 10, ela faz uma série de eventos, né? Desde feiras, até um trabalho como o que a gente fez agora recente para a Vale, que era um trabalho grande de relações públicas, de conversar com toda a sociedade. Então, você trabalha essa lógica da mobilização, né, de eventos. O corpo a corpo, né? Corpo a corpo. E aí tem a Busme, que trabalha com marketing digital, e 2 outras que são as que nos deram projeção nacional e internacional.
Uma delas é a Node, que trabalha com Node Analytics, que trabalha com dados, com análise de dados, né? Especialmente de digital. E aí, com isso, nosso mercado é fora, não é aqui, porque você precisa de um volume muito grande de informação. Então, foi assim que a gente acabou chegando em alguns governos de estado, foi assim que a gente chegou em alguns governos de países, porque você faz a análise e dá uma ideia do que aquele momento ali a população está imaginando, para onde a coisa está indo. Nós fizemos isso para a Copa de 2014, para o Ministério do Turismo e dos Esportes. Eu tinha aquela coisa de Black Bloc, para onde está indo, foi a gente que fez. Fizemos para o governo do Equador, para o governo de El Salvador e para um monte de estado, de artistas, né? Um monte Naturalmente, a gente começou a chegar nos artistas, né? E isso nos ajuda muito, sabe? Trabalho de dados para os artistas também? Para os também? artistas. É porque o volume é muito grande. Você está trabalhando na lógica de marketing de influência, né? O que interessaria a um artista, por exemplo, análise de dados? Em que vai alimentar eles de informação e estratégia? Eu vou dar um exemplo. Assim. Quando você está... você não precisa falar necessariamente de uma crise. Numa crise, nessa lógica nossa hoje de cancelamento, de grandes volumes, você tem personalidades aí, você tem influenciadores com 30 milhões de seguidores, 40 milhões de seguidores. Então, não é simplesmente qual é o alcance que eles têm, é como é que essas redes estão entrelaçadas. Então, que tipo de pessoas estão ali que têm assuntos que têm a ver com o que interessa a ele. Então, quando você começa a fazer, a melhor analogia é você fazer um sobrevoo, né? Quando tem algum tipo de calamidade, o que um governador, um prefeito faz, né? Ele pega um helicóptero e olha de cima. É isso que a gente faz. A gente olha de cima e vê os movimentos, e aquilo ali dá uma ideia de futuro. Isso ajuda muito na tomada de decisão, especialmente numa crise. Mas para um artista, auxilia ele no posicionamento dele. Que tipo de gente que te procura, quem que tem mais interesse em você, quais as redes que estão associadas, que tipo de tema, e muitas vezes surpreende quando você vai olhar, tá? É quase que você está revelando uma coisa que o artista não está vendo. Tem uma coisa que a gente já comentou aqui, que tem em outros episódios, e conversamos pessoalmente, eu e você, a gente já conversou sobre isso, que algumas empresas, elas estão tirando, se desvinculando de avatar humano, né? De pegar um artista, um jogador, um cantor, para ser a voz da marca. Isso. Porque as pessoas falham, elas podem dar uma mancada, tomar uma atitude, ou ser resgatado um fato lá do passado da pessoa para o presente, descontextualizar e arranhar a marca da empresa. Então você tem o caso lá da Magalu, que já criou aquele avatar animado, do Baianinho lá da Casas Bahia. Isso eu acho que o Rimaldo vai concordar comigo que algumas voltaram atrás. A Casas Bahia, por exemplo, já voltou a contratar um monte de gente, porque o Baianinho não colou, não estava colando, né? Porque a Lu da Magalu, ela hoje em dia, ela sozinha, ela faz propaganda da Adidas, por exemplo. Ela transita em outras marcas, cara. Porque às vezes o avatar, o artista, o ator, a voz que dá vida aquilo ali, né? Criou um personagem que se identificou com o público, e talvez o da Casa Bahia não, entendeu? Rossini, olha que coisa interessante. Eu fiz a gestão de crise, eu ajudei, né? É sempre um grupo muito grande que faz isso não se faz sozinho. E às vezes outras empresas, né? Não só a gente, né? E tem uma coisa que aconteceu recente, que aí fica como um aprendizado, né, dentro desse modelo. Vocês devem acompanhar isso, eu não vou dar nomes. Há um tempo atrás, uma pessoa que era uma editora de uma revista de moda, super conhecida, super tradicional, ela foi comemorar o aniversário dela de 50 anos. E, que era baiana, foi fazer com o tema da Bahia. E fez em Salvador. E aí chamou aquela turma toda, o Caetano Veloso tocando aqui, ali está Ivete Sangalo, uma coisa de... E aí, como o tema era a Bahia, as promotoras que estavam ali atendendo os convidados, elas estavam vestidas de baiana, aquela do acarajé. Então, essa nossa cliente tirou uma foto numa cadeira igual aquelas do Painho, pedido pelas promotoras que queriam tirar uma foto com ela, sentada aqui, e as promotoras do lado. E aí aquilo virou uma confusão na internet. Porque era o Brasil escravocrata, que era não sei o quê. E aí a gente mostrava, olha, não é isso, está aqui, ó. Elas são recepcionistas, olha aqui o entendimento, a intenção não foi essa.
Enfim, isso teve uma série de desdobramentos, foi amplamente conversado, não teve intenção alguma, mas a questão que fica nesses desenhos é o seguinte: qualquer que seja o grupo da sociedade que sofreu algum tipo de violência, pouco importa se foi sem querer ou não, isso vai ser levado para a discussão. Então, assim, se esse grupo foram os homossexuais, teve algum tipo de... se foram os negros, foram as mulheres, se sofreram esse tipo de coisa, a internet não vai perdoar. Então, assim, isso tem que tomar muito cuidado com esse movimento, porque é um movimento na época de cancelamento, né? Sim. Então, assim, isso só uma coisa que a gente viveu de perto e um cuidado que precisa se ter. Que muitas vezes, e para mim essa é uma grande preocupação, a gente está falando do mundo em transformação, e gente preparada, gente de comunicação, não acaba se vendo em situações como essa. Gente de representatividade internacional. E às vezes, às vezes não, quase sempre, o pecado do pregador, ele é muito mais grave que o pecado do pecador. Exatamente. Se você é uma pessoa que tem uma voz que alcança determinadas minorias e você tem posicionamentos afirmativos, se você tropeçar, Exatamente. a lente de aumento vai ser muito maior para o seu lado. Eu passei isso recente agora, Marília Mendonça, no dia da morte de Marília Mendonça, eu tinha um show à noite e eu acordei, assim, 7 horas da noite, para ir fazer o show 9, e eu acordei com a notícia no meu celular. E eu disse, cara, não dava mais tempo para fazer nada, eu fui fazer o show. Quando eu voltei do show, eu disse, vou escrever uma poesia de cordel em homenagem a Marília Mendonça, porque acho que o brasileiro que não era fã de Marília Mendonça não é brasileiro. Uhum. E aí eu digo, cara, vou escrever como? Aí peguei entrei no Spotify e peguei os títulos das principais músicas dela e a música mais recente, que ela gravou agora com as patroas, ela e as meninas, Maiara e Maraísa, né? Esqueça-me se for capaz. Eu achei que isso para mim foi o título da poesia. E aí eu dei isso como título, comecei com essa frase e usei outros títulos de Deprê, Bye Bye, de músicas delas e tal, e fiz a poesiazinha de 30 segundos. E botei uma foto dela no início e no final e publiquei. A poesia, viajou no mundo inteiro, as pessoas elogiando, Postei no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Kawaii, todas as redes. Uhum. Né? A que bombou mais foi o Kawaii, eu acho que o TikTok também. Mas aí um comentário me chamou a atenção, né? O cara botou lá assim, por que é que você só homenageou Marília Mendonça? Morreram mais 3 pessoas. E não sei o que, eu não sou jornalista. Eu estou aqui homenageando uma pessoa porque nem os jornalistas ainda não deram os nomes das pessoas que morreram. Eu estou fazendo uma coisa já né, sem ter muita informação. É o que você falou, as pessoas, a rede social é um negócio muito louco. Porque elas já vão lá, elas querem ir para reclamar de alguma coisa. O cara não viu nem o conteúdo, talvez, direito daquela poesia, daquele negócio ali, entendeu, Fábio? Que para mim ficou massa pra caramba e para todas as pessoas que assistiram. Mas aquele cara foi lá, é o único que foi reclamar. Se você viu os comentários no Instagram, deve ter mais de 100 comentários lá, o único que comentou foi esse cara negativamente. Rossini, tem uma questão que é anterior a essa, assim, que me preocupa muito hoje. Assim. O que está acontecendo com a sociedade hoje é que desde dali 2008, 2009, quando ganha força a internet vir para a palma da mão, né, vir para o mobile, as pessoas começaram a ter voz e começaram a opinar. Isso não para. E isso muda tudo, qualquer que seja a sua dimensão como cidadão. Você como fiel, se for um cara de igreja, você como torcedor, você como consumidor, você começa a falar. Vamos voltar atrás. Vamos lá. Se eu fosse sortear um jegue na rádio hoje, aqui no podcast, eu fosse sortear um jegue hoje, eu era preso, né? Eu seria a primeira pessoa a te denunciar. Porque você é a Sociedade Protetora dos Animais, né? E naquela época ninguém tinha voz, né? Iam se reunir, iam criar um debate ali. Ia ser uma confusão. Ia ser um debate. Um negócio meio... Ia ser um debate. E o que vira uma coisa dessa, Rossini? As pessoas começam a ter voz, começam a falar. Antigamente eu fazia uma campanha, até eu saber o que o cara estava achando, eu tinha que fazer pesquisa. O cara me mandar um e-mail, mandar uma carta. E hoje não, o cara fala imediatamente. E olha que maluquice que isso dá. Isso faz com que as instituições sejam pressionadas. Todas as instituições. Né? Porque quando você cria um ambiente como esse, até o Walter Longo, que é um dos grandes nomes da comunicação no Brasil, fala o seguinte, que a sociedade está subindo de elevador e as instituições estão subindo de escada. Então, assim, tem um ritmo, tem uma necessidade, tem uma intenção ali da sociedade que quer determinadas coisas e as instituições não conseguem responder.
E aí vira um problema, porque se o mundo está vivendo essa transformação de maneira tão rápida, você chega num determinado momento, você tem pessoas hoje com a caneta na mão que não estão entendendo esse novo mundo. São pessoas que estão decidindo o nosso futuro, de coisas que a gente já está atrasado, e eles não estão conseguindo fazer essa análise. Isso é tão forte, tem pesquisas mostrando que o profissional de comunicação, que antes ele vinha de um determinado local dentro da empresa, e aí ele, há pouco tempo, começou a estar ligado diretamente ao CEO, ele está, em alguns lugares, como no McDonald's, o CEO veio do profissional de comunicação. Por quê? Já não é só por causa da estratégia, é do entendimento do que está acontecendo na sociedade. Então, quando o profissional de comunicação hoje, ele não entende o quanto ele é plural, ele está atrasado. Essa, para mim, é a grande questão. Porque, na hora de fazer a análise, não é só, você não vai só escrever um título, você precisa ter, chegam meninos hoje na agência lá, assim, que o cara edita, tira foto, escreve, faz tudo. E no final das contas, a gente está voltando a uma questão original, porque se hoje acontece, você está num avião, ou qualquer evento, acontece alguma coisa, as pessoas perguntam assim, quem é o médico aqui? E o médico, ele pode ser neurocirurgião, ele vai lá ajudar o cara que está passando mal. Ele cortou o pé, que seja, mas tem um médico ali. O profissional de comunicação precisa entender isso. Que a nossa atividade hoje, ela está presente em tudo, você tem que ajudar a entender. Que quando você faz uma crítica, quando você faz uma análise, você não está fazendo uma análise como o cara de outra profissão, você está fazendo uma análise da sua área. Então você tem que tomar cuidado, porque há uma complexidade muito grande. E quando a gente fala dessa mudança das instituições sendo pressionadas, eu não posso, pessoas que estão liderando, não conseguir identificar o que é uma fake news. Você deu um exemplo. Vou parar esse assunto para lhe dar esse exemplo aqui. Abre isso aqui, coma um pedaço. É para mostrar a diversidade das coisas. Coma aí, eu vou comer junto com você aqui. Fábio já comeu? Já comeu isso aqui, Fábio? Já. Olha aqui. Me diga o que é. Fala aí. Jaca? Não. Caju, alguma coisa de caju? Rapadura de caju. O Rapadura açúcar de é do caju, não tem açúcar, é natural, o açúcar é do caju. Delicioso. Muito doido, né? Nobreza do Sertão é um parceiro nosso aqui. Só vendia digital. Agora abriu uma loja física lá em Colina de Laranjeira. E abastece a gente aqui com esses mimos aqui. Tudo de castanha de caju tem lá, cara. Você imaginar, carne de caju. Queijo de castanha de caju. E onde fica? Em Colina de Laranjeira. Depois você entra no Instagram. Aí, ó, Nobrezas, @Nobrezas, _ Sertal. Cara, é fenomenal. Tudo que você imaginar tem lá. Estarei lá. Delicioso. E vende tudo online. Hoje em dia, essa coisa do online também facilita tudo pra caramba, né? Mudou muito. Assim, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, tem uma outra empresa, que é a Ecosocial. O que a Ecosocial faz? Isso é muito, muito interessante. A Ecosocial trabalha com análise de ecossistemas, seja ecossistemas sociais ou ecossistemas de mercado. O que é isso? Quando eu vou analisar um determinado problema, eu preciso entender que aquilo faz parte de um ecossistema, que aquele problema não atinge só ao público com o qual eu quero falar. O que a Ecosocial faz? Ela estabelece um desafio e ela faz um processo de escuta, pesquisa para entender o que está acontecendo ali, quem são aqueles públicos. Eu vou dar um exemplo sobre isso. No final das contas, ela, depois de identificar esse público, ela traz todo mundo para colaborar e sai dali com algumas premissas que auxiliam a empresa a tomar decisão. Fizemos trabalho desse tipo para a EDP, para o Sebrae, para a Vale, tanto aqui no Rio. A Vale é um exemplo claro, nós fizemos aqui, o Parque de Cambori foi todo construído assim, o Parque Atlântico. E ali tem uma coisa que é interessante nisso, os modelos de pesquisa muitas vezes têm errado, né? E na hora que a gente vai analisar isso, a gente sempre analisa o usuário extremo. O que é o usuário extremo? O cara que gosta demais ou que detesta aquele produto. Porque quando eu olho para o meio, eu só tenho ideia da maioria. Isso não me dá ideia de tendência.
Tem uma frase que é interessante, que assim, eu tentar ser, que diz assim, que a mudança ela está no comportamento menor. O que é o comportamento menor? Cara, quem está no meio, quem está bem, quem está ganhando dinheiro ou quem está no poder, esse cara não quer mudança. Sim. Ele quer se estabelecer. Então, quem vai fazer a revolução, ou quem vai promover a mudança, é quem está aqui no extremo, é quem está incomodado. Então, a EcoSocial, ela começa a olhar isso aqui para dar a ideia dessa transformação. Isso tudo vira um grande caldeirão, Fábio, te respondendo, que... Evandro mandou um negócio, me lembrou de uma coisa aqui que você estava falando, profissional de comunicação que tem que fazer tudo, né? Uhum. Aliás, eu acho que todo profissional tem que fazer tudo. Aconteceu um negócio recente aqui comigo, depois eu vou te mostrar aqui no estúdio. A gente está fazendo uma reforma aqui no estúdio. Tivemos que tirar duas paredes de drywall, né? Que é as construções modernas hoje, né? E fazer 2 banheiros, né? Um banheiro, inclusive, para cadeirante e feminino, e um outro banheiro masculino, só tinha um banheiro, né? E aí fomos acertar isso em uma outra sala ali e tal. Aí o pintor indicou um cara que mexe com drywall para poder fazer essa mudança. O cara veio, primeiro cobrou caro, porque era o Tonho dos Couros e ele achava que o Tonho dos Couros era milionário e ele tinha que dar uma facada no Tonho dos Couros. Ele falou isso pro pintor. Aí o pintor disse, rapaz, tu tá lascado, porque o cara lá é chorão pra caramba, tu não vai... E não conseguiu, vendeu pela metade do que ele cobrou. Aí fez o serviço. Quando ele terminou o serviço, aí eu olhei e disse, e as portas? Não vai botar as portas não? Disse, não sei sentar a porta não. Eu disse, mas você não tirou a porta do lugar? Deixou só o buraco e quem vai sentar a porta? O senhor vai ter que contratar outra pessoa, porque para fazer um curso para sentar essa porta custa R$ 1.200. Eu não tenho dinheiro para fazer o curso. Eu digo, então tu quer que eu dê o dinheiro para tu fazer o curso para tu vir sentar minha porta? Meu irmão, me dá teu Pix, eu vou te pagar. Eu não quero nem o número do teu telefone. Não me dê não, porque eu não vou indicar você para mais ninguém na vida. Olha que pensamento do cara. Um cara desse vai crescer na vida? E análise, Rossini, porque assim, qualquer que seja a profissão, você tem que entender a sua atividade. Não é necessariamente fazer, você entender qual o princípio que está por trás disso. Essa é a principal questão. Porque senão você não está exercendo. Você não aprendeu ali a apertar um parafuso. Aquilo está dentro de um contexto mais amplo, de um contexto de transformação. Então, um exemplo disso que tem acontecido é que a maior parte não, mas hoje 35% do meu faturamento, ele não vem de nenhuma dessas empresas. Ela vem dos projetos que une essas ferramentas todas, auxilia o cliente a entender o problema dele e a partir dali a gente leva uma solução para ele. Que aí é um mercado completamente diferente, um mercado completamente novo, que vai criando esses projetos de impacto que a gente tem feito na cidade. Né? E um lance que eu acho interessante, irmão, do teu trabalho assim, é o quanto você está dentro dele. Você falou aí, uma holding com vários pontos de ação dentro de toda a economia e tal, e você consegue se colocar fisicamente nos negócios, e você torce ali por uma ação, às vezes é uma ação aparentemente pequena, mas você está na torcida como se aquilo fosse a oportunidade da sua vida. Eu recentemente fiz um trabalho com o Rimaldo. Como se fosse um jogo do Flamengo. Exato. Eu estava torcendo lá, pô. Não, eu presenciei, eu devia ter gravado. Eu fiz trabalho com o Rimaldo, era um evento de uma empresa, uma autarquia, né, daqui do presente aqui no estado, e era uma apresentação, uma coisa assim, relativamente simples e tal, não sei o quê. E Rimaldo estava lá na plateia assistindo o negócio, acompanhando e torcendo para as coisas que davam certo, vibrando. Eu falei, caramba, esse cara tem tantas coisas para dar conta, ainda consegue vir aqui e olhar isso como alguma coisa altamente relevante. E o cliente percebe isso, tá, Fábio? O cliente percebe quando você está realmente comprometido, né? E aquilo ali era resultado de uma estratégia muito ampla. E era o momento em que o cliente estava no palco. Era a hora que ele ia falar para todo o grupo dele, na hora que ele ia apresentar o projeto, você tinha que estar lá. Você entende? Não é uma coisa que parece simples, mas ele está dentro de uma coisa absurdamente maior e que o cliente precisa daquilo ali para ter outros resultados, né? Então, assim, a ideia de presença ele é muito importante. E hoje não tem desculpa, porque com a internet você está presente, é mostrar que você está ligado, né? Eu digo do jogo, em alguns jogos, eu fui uns 3, 4 jogos do Flamengo desse que ele trouxe, e acho que o primeiro que eu fui, aí na hora do intervalo eu fui no banheiro, né, que era na área dos camarotes. Aí quando eu fui lá no banheiro,
Eu cheguei lá, o banheiro do estádio, o estádio não tinha terminado. Não tinha terminado. Aí não tinha divisória. Tava aqueles os vasos sanitários sem divisória. Aí eu fiz um vídeo, aqui é bom que a gente caga olhando pro outro. Aí postei, eles estão, você quer acabar comigo, né, porra? Além de violar a privacidade e a intimidade das outras pessoas. Cara, isso é uma loucura. Você lembra disso? Eu mostrei pra ele, filho da puta, você vai postar essa porra, você me lasca. Ô, Rossini, você sabe como é que começou isso? A coisa do futebol. Aí depois resolveram, quer dizer, você resolveu uma situação. E a gente começou você provocou a usar, a resolver uma situação que o Estado estava abandonado, né, bicho? Ali foi uma oportunidade, né? Mas eu vi essa oportunidade em 2010. O Vasco caiu a primeira vez, pensei que não ia cair nunca mais. E aí criou uma confusão. Também não vai voltar no Rio. nunca mais, né? Porque Calma, é só uma fase. É só uma fase de 20 anos, tá tudo bem. É questão de visão estratégica. O Vasco está buscando um título que o Flamengo nunca vai ter. Não faz isso não, deixa triste. O que aconteceu ali? Só um detalhe. Você tem uma menina, né? Tem uma menina. Você vai fazer vascaína, vascaína? Com certeza. Vai fazer isso isso é com uma fase, ela, não, rapaz. irmão. Pô, faz isso com a menina, Está não. combinado já. Está combinado. O que aconteceu ali? E aí o Vasco tinha caído, aquela confusão toda. E o Vasco tem um problema sério político. Ele foi implodido de dentro para fora. Isso que quem não acompanha não entende. Não tá bagunçado ainda. Até aquilo ali se assentar, É verdade. vai ser uma jornada longa. Mas o que aconteceu ali? O Vasco veio para cá e aí o Giovani ia trazer para fazer a pré-temporada. Eu peguei o telefone, o Giovani é meu ídolo de criança. Que eu era criança, com 7, 8 anos, quando ele jogava... Inclusive, vamos convidar o Giovani para vir aqui, né, cara? Sensacional, cara, tem que vir aqui. espetacular. Gosto dele pra caramba. E eu tem uma foto que eu perdi, eu com 8 anos e ele tinha acabado de ganhar o título, eu perdi e hoje convivo com ele. E aí foi fazer a pré-temporada do Vasco aqui, aí eu me coloquei à disposição para ajudar. O Giovani estava muito doente na época. Rapaz, e aquilo foi uma loucura, porque a gente fez o Engenheiro Araripe ainda, o Engenheiro Araripe com um monte de problemas. A gente teve que mandar comprar lâmpada, teve que mandar reformar o banheiro, sabe? Umas coisas assim, de pintar a lista do básico. E aí, quando a gente botou para vender o ingresso, em 3 horas acabou. 2 horas e pouco acabou. Eu falei, cara, tem uma demanda aqui. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas percebi também que era impossível fazer esses jogos naquela condição. Hoje o Engenheiro Araripe foi até reformado por causa da Copa, né? Para receber, melhoraram muito a situação lá. Aí o que eu fiz? Quando eu soube da Olimpíada, eu comecei a vender a Praça do Espírito Santo, porque as pessoas não olhavam para cá. Eu comecei a visitar as empresas, tentei fazer sozinho, trazer os jogos para cá, porque eu vi que tinha a Olimpíada, ia fechar o Engenhão e o Maracanã. E os times iam ficar sem ter onde jogar. E eu tentei fazer a ponte para mostrar o seguinte, eu não vendia o meu projeto, eu vendia o Estado. Aí, vi que era um mercado fechado e comecei a trabalhar com empresas que faziam isso em outras praças e tentar convencer os caras a trazer o jogo para cá. E fiz uns 2, 3, botando dinheiro, fazendo não sei o que. Depois eu fiz uma parceria e aí eu só promovo, tenho um resultado, mas faço essa promoção e fico lá com a ação dos camarotes. Mas foi esse trabalho de empreender no primeiro momento, acreditar, de botar dinheiro, de fazer acontecer. Foram 40 e tantos jogos aqui. Foi sensacional, foi uma experiência incrível, né, Rossini? Teve uma ação que você fez recentemente, que eu achei bacana, porque estava lá um brother nosso, que a gente tem uma relação afetiva muito grande, que foi você colocou a banda Clube Big Beatles para dar um giro na cidade, naquele ônibus Sim. do estilo londrino, os caras tocando... Isso foi no aniversário da cidade, Vitória, né? Isso é o nosso amigo do Reni, né, rapaz? É outro também que inventa, que... E como é que foi o resultado da Cara, aquilo foi incrível. Eu tenho uma relação muito legal com o Edu. O Edu me ligou em 2014 e me ligou e falou assim, cara, eu queria que vai ter um show aqui, mas a primeira coisa que eu quero te falar é que é verdade, tá? Então não ri não. E aí me chamou para fazer a comunicação toda do show do Paul McCartney aqui no Espírito Santo. Ele falou pra você não rir quando ele falou. Eu não ri porque parecia mentira, né? E até assim, eu lembro, isso é muito interessante, Flávio Salles, né, que a gente perdeu recentemente, tem um mérito incrível, aquilo ali deixa uma marca... Cara, foi muito ousado, Foi muito ousado, aquilo foi sensacional, né? E quando Eu acho que o mais difícil foi fazer o McCartney falar carinha seca, né? Não, e ele mandou um vídeo, o Rossini, tem um vídeo dele,
a gente fez uma solicitação, ele dizendo que o show ia pocar. Aquilo para mim é um dos grandes momentos, né? Ele falou, tô chegando, o show aí vai pocar e tudo mais. Então, foi muito legal aquele desenho. Mas o mais interessante é que até uma semana antes, 10 dias antes, as pessoas ainda duvidavam. A cidade toda com as placas, tudo ingresso vendendo, a mídia nacional falando e a turma aqui ainda duvidando que o show ia acontecer. O Capixaba ele tem muito isso, né, muito, cara? É por isso que é uma outra pergunta que eu ia te fazer. A gente falou de futebol e você falou que tem uma estratégia, que está montando estratégia. Você acha que existe estratégia para o futebol capixaba voltar a ser o que era antes? Eu acredito que sim. Antes de eu chegar aqui, porque quando eu cheguei aqui nunca teve aquela coisa que existia antes. Porque o Giovani, por exemplo, quando eu gostava muito de futebol, eu vi o Giovani quando o Giovani jogava na Desportiva, cara. Sim, apareceu. Quando a Desportiva botou o Giovani para vender no mercado. Sim. E o Vasco foi lá e comprou e disputa absurda. E o Giovani despontou e foi pro Barcelona, a porra toda, entendeu? Uhum. Quer dizer, é um negócio que tem futuro, mas falta isso, falta uma estratégia. Qual é a estratégia que você acha que precisaria para o futebol capixaba voltar a ser o que era? Assim, como tudo no nosso estado, existe uma questão assim, tem alguns heróis que mantiveram isso de pé. E aí quando você vai fazer qualquer transformação, você tem uma dificuldade muito grande de convencer a turma que brigou para manter isso de pé a fazer qualquer mudança. Isso não é só no futebol, tem algumas áreas nossas aqui no estado que vivem essa questão. Mas eu vejo assim, o presidente da federação, que é um cara muito respeitado fora daqui, um cara muito preparado, que ele tem feito os trabalhos estruturais para conseguir realizar isso. E agora, com esse movimento de clube-empresa, que está sendo aprovado agora, eu acho que a gente tem uma chance grande. Porque assim, você vê que o problema não é público. Toda vez que um time nosso começa a ascender, qualquer que seja o campeonato, a torcida vai. A torcida vai. Então se junta, e até uma coisa estranha aqui, que você vai olhar as pesquisas de torcida aqui, aí você olha de um ano tá o time tal, no outro tá o outro time, é quem apareceu, quem ganhou na autoridade. Irmão, em relação a turismo também, né? Por exemplo, quando estava construindo o estádio, né? Foi no outro governo do Renato, eu tenho uma proximidade com o Renato, né? Uma amizade particular com ele e tal, e aí eu conversei com ele quando ele ganhou a campanha. Eu digo, governador, cara, eu sei que já existe o projeto. Só pede para reformular o projeto do estádio e faz em formato de uma panela de barro. Já que o futebol daqui também não tem essa projeção toda, começa a chamar de panelão, é Kleber Andrade, panelão e tal. Vai dar uma projeção por conta da muqueca, por conta da panela de barro e tal. Faz um shoppingzinho para as paneleiras venderem panelas de barro ali. Todo ônibus de turismo que vier aqui vai lá visitar. E faz ele gostou da ideia pra caramba, aí depois ele me ligou e disse, rapaz, o projeto já foi aprovado, já está tudo, infelizmente eu não posso fazer. É muito difícil, assim. Muito difícil fazer as coisas no Espírito Santo, né, cara? Porque você imagina uma simples decisão de mudar um projeto antes de começar, com uma ideia inovadora, diferente, igual os quiosques da Praia de Camburi. Por isso que eu volto com a lógica do elogio que eu fiz a vocês, faço ao Edu também, e posso listar mais alguns. Para fazer aqui, o cara tem que estar muito determinado a fazer. Porque você tem que convencer todo mundo, você tem que... Então, é difícil. Mas o espaço está aí também, porque precisa ser feito, né? Eu acho que tem esse desenho. O futebol, ele é uma coisa que une, né? Ele tem a lógica de comunidade muito forte, né? De quando você começa a juntar pessoas, a reunir, o Estado precisa disso, né? Sim, como precisa. E a tua história com a China? Eu fui com... Isso é sensacional, porque mudou minha forma de ver as coisas. Eu já tinha essa coisa do empreendedorismo muito forte, da observação. Você e Caíto, né? Caíto também pirou quando foi na China. Caíto da Chili Beans. Sim. O que aconteceu? Nessa época da Hightech Computadores, o Emerson já dominava esse processo de importação. E a gente, quando saiu uma campanha dessa e foi um sucesso, ele abriu outras lojas, ele me chamou para ir para Canton Fair, que era em Guangzhou. E essa foi uma viagem incrível, assim, porque até outras pessoas aqui, várias pessoas que estavam, a gente acabou encontrando lá, que foi tipo uma missão, assim, com o apoio do governo chinês. Só que aconteceu? A gente foi por Dubai, aí parou uns dias em Dubai, conheceu aquilo tudo, Abu Dhabi, vimos o mundo árabe, e de lá a gente foi para a China. Antes passamos numa feira em Hong Kong, também de tecnologia, e depois a gente foi para essa feira, a Canton Fair, que é espetacular. Eu queria voltar agora, 10 anos depois lá.
Aí veio a pandemia, né? Eu estaria lá se tivesse... O que que eu vi lá, Rossini e Fábio? Naquela época, aquilo foi 2010, abril de 2010, na hora de... Todo dia você tinha ali, você visitava aqueles estandes e a gente já viu uma série de coisas que são realidades hoje aqui. A bicicleta elétrica, um monte de coisas, os LEDs, né? E tudo com aquelas fábricas e tinha sempre escrito assim, logo, qualquer que fosse, de pilha a batom, você tinha logo. E a cada, acho que 3 ou 5 dias mudava tudo. E a gente completamente impressionado com aquilo. Aí andava com os brasileiros na rua, aí vi um senhor, assim, aquela pinta de europeu, e o cara era de Blumenau. Aí eu perguntei para ele, pô, o que você faz, cara? O brasileiro andando com a gente lá, né, visitando, nas ruas de Hong Kong. Aí ele falou assim, não, eu tenho uma marca de pilha. Pô, de pilha, cara? E na minha cabeça já era uma estrutura gigantesca, né? E ele me respondeu assim, sim, cara, já tem muitos anos. Eu falei, onde é que é a sua fábrica? Ele é aqui, pô, e riu da minha cara como se tivesse feito a pergunta mais idiota do mundo, né? E aí, aquilo ali, eu comecei a conversar com as outras pessoas. E marcas e grandes empresários, os caras estavam indo lá para ver quem fornecia para eles. E aquilo foi me abrindo a cabeça. Só que nessa viagem tinha um cara que ele arrumou problema com todo mundo. Era um grupo de brasileiros, e a gente num hotel super legal lá, e o cara todo dia, ele invertia, né? Como é o horário trocado, ele queria viver como se estivesse no Brasil. E à noite ele ficava trabalhando, falando alto. Aí o cara que estava no quarto com ele reclamava. Falei, cara, eu durmo bem, manda esse cara para cá, não tem problema não, que tá arrumando briga com todo mundo. E era um cara completamente, parecia um cara despreparado, um cara que não tinha muita ideia do que estava acontecendo ali. E eu comecei a prestar atenção no cara. E aí perguntei para ele o que ele mexia. Não, eu trabalho com um acessório de celular. Pô, que legal. Não, eu vendo para onde? Não, eu vendo para o Brasil todo, mas eu pego aquela parte ali da Argentina, Uruguai, eu vou do Paraguai, vou até a Colômbia. Eu falei, caramba, é mesmo? Onde é que é a sua... Não, eu sou de Franca. Eu falei, que legal. Aí depois conversa mais um pouco, ele falou, não, eu trabalhava com sapato, com não sei o quê. Eu falei, pô, foi para acessório, celular, e depois eu entendi o que o cara fazia, assim. O cara era maluco, ele chegava, não falava nem um pouquinho de inglês. Naquela época, não sei se era o Google Tradutor já, ele sentava no lugar e ficava rindo, contando a piada com o chinesinho aqui, ó, os dois conversando. E aí, a loucura toda era o seguinte, o cara fazia capa de celular. Mas aquelas capinhas de plástico, daquela bem que se colocava nos computadores também. O cara vendia para o Brasil, para o mundo, para a América Latina inteira. E não tinha muita estratégia, não tinha muito nada. Aí daquele dia em diante eu falei, cara, E fora quando você vai para um lugar desse, você se dá conta, aconteceu uma outra coisa super interessante lá, que a gente comprou aquelas estações de carro, eu tinha um Honda Civic na época, comprei um kit multimídia que você encaixava no carro assim, e aí você tinha câmera de ré, um monte de coisa que na época era novidade, tinha já o GPS. E aí na hora da gente ir embora, os empresários acabaram sem querer levando um a mais, numa banca lá, num shopping que a gente estava. E o chinesinho tinha sido super atencioso com a gente. Aí na hora de ir embora a gente falou, não, a gente tem que voltar lá e devolver isso pro cara. E devolvemos pro rapaz. Né? Quase que a gente perde o voo, mas fomos... Aí o cara chorava pra caramba, falava que o brasileiro era sensacional. Aí você começa a ter uma lógica de que onde você estiver, problema existe. Né? O cara estava na mesma situação ali de perder esse dinheiro. Então essa viagem ela me deu uma dimensão de que o problema vai existir em qualquer lugar, que gente é gente em qualquer lugar. Mas acima de tudo, que a forma como você vê a oportunidade, ela não pode ser... Você não pode se limitar na hora que você enxerga. Esse cara que fazia capinha de celular e vendia para o Brasil inteiro, e com uma coragem tremenda, não falava outra língua, estava sozinho ali, e ainda assim conseguia fazer aqueles negócios. E de lá ele não ficou com a gente, não, ele foi para Taiwan. A gente voltou para o Brasil e o cara... Aí você fala assim, cara, tá tudo aqui. Tá tudo aqui, mas muito mais na atitude, não era que estava na China, né? Aí de você entender qual é a lógica. Cara, eu mudei completamente dessa viagem para cá. O Caíto contou que a história dele foi muito interessante com a China. Lembra um pouco dessa tua passagem. Que ele ainda era uma lojinha pequenininha de óculos, ali a Tiribinha estava começando, bem pequenininha. Aí a embaixada da China entrou em contato e falou assim, a gente percebeu que a sua empresa tem um grande potencial. A gente está querendo te convidar para você vir conhecer uma feira de fornecedores. Eu vi, isso é muito legal essa história. E ele foi conhecer a feira de fornecedores. A China, a embaixada deve ter investido assim $10 mil, $20 mil nesse translado dele, nessa jornada dele. Ele lá conheceu vários fornecedores, viu gente que podia fazer. A embaixada intermediou, falou assim, não, esse cara aqui não é legal, não, faz com esse aqui que é mais...
vai te dar melhor resultado, ajudou ele, colocou, e hoje o cara importa 20, 30 milhões. Vocês botaram 10, 20 mil e hoje 20, 30 milhões. A percepção, colocou ali e os caras dominam o sistema produtivo deles, assim, é imparável, né? É imparável. E tem uma coisa muito interessante que aconteceu lá também, que como a gente estava com o Emerson, que conhecia o Emerson Malacarne, que era da Hightech, ele deu os 2, 3 dias e falou, a gente não tem mais nada para ver aqui não. Foi lá fora, eu falei, mas então vai embora? A gente tem mais, sei lá, uma semana aqui. Ele falou, só um minutinho, foi lá fora, alugou uma van, botou a gente dentro da van e a gente foi para uma cidade chamada Shenzhen, onde são as fábricas. Cara, nós vimos cada coisa. A gente via aqueles paredões de LED, e os caras recebiam a gente com uma atenção absurda. Aí o Fábio vai gostar disso, que a gente pega uma estrada daquela na China, ouvindo Infinita Raio, essa é histórica. Mas assim, isso mudou muito a minha forma de ver. Não tenho nenhuma oportunidade que hoje eu vejo que eu não pare para escutar. Eu vou lá, e se não tiver, se eu achar que é legal, eu pego o avião e vou lá ver. Eu vi muito isso. Quando eu morava na Paraíba, que eu era empresário lá, a minha referência era São Paulo, né? Então saí da Paraíba para ir em São Paulo, e quando eu voltava, eu estava cheio de ideias. Montei a fábrica por conta disso, que eu ia para São Paulo para comprar bijuteria. Eu tinha uma loja de bijuteria, e aí eu comprava muita bijuteria e comecei a comprar muito cinto, carteira e bolsa para vender. Só que o volume era muito grande, aí e não me dava tanto lucro, porque vinha na transportadora. E bijuteria não, eu trazia umas malas dentro do ônibus mesmo. Eu ia de ônibus, passava 3 dias no ônibus, para ir, 3 dias para voltar, era uma semana. E tudo isso em São Paulo, e tudo de chinês. Comprava de chinês já naquela época, 90, 92, 93, imagina. Então era uma doideira. Aí eu vislumbrei, eu digo, em vez de eu comprar cinto e bolsa em São Paulo, que o volume é muito volume, e peso e tal, eu vou fabricar. Aí comecei a fabricar. Aí fui descobrir uma fábrica em São Paulo, que era de uma irmã da esposa do meu tio, tinha uma fábrica de cinto e bolsa em São Paulo. E aí ela disse, não, eu vou te ensinar. E me ensinou como é que fazia. Passei uns 2 dias lá com ela, me levou na fábrica de fivela. Eu já fui comprando, sem nem montar, eu comprei um monte de fivela e tal, ferragem. E cheguei lá, comprei uma máquina e comecei, eu mesmo aprendi a costurar, fui fazendo os primeiros e tal. Depois eu comecei a botar gente, terminei com 60 funcionários. E 6 lojas. 6 lojas e 60 funcionários na fábrica. Um galpão de 1.000 metros quadrados e tal. Caramba. Mas depois aí foi quando eu fechei, foi essa visão que eu não tive. Eu devia ter ido para a China. Eu comecei a comprar muita mala, bolsa tal da China e botar só a minha marca. Quando começou tinha um cara aqui quando trazendo. a importação, exatamente, quando a importação começou a vir muito forte para o Brasil, né? Aí eu comecei a fazer isso, aí fui diminuindo a fábrica e ficando só com as lojas. Se eu tivesse ido para lá naquela época, era igual o Caíto hoje aí, né? Tinha descoberto coisas lá que... mas eu não queria, porque eu queria... Naquela época eu resolvi ser humorista, eu quero mais não, eu quero ser humorista, eu não quero mais essa porra. Eu acho que você tinha que mandar fazer Tonhos dos Couros na China. Aí você colocava um em Brejetuba, colocava um em Itarana. Aí o negócio ia prosperar fortemente, cara. E o importante de tudo, Rima, é o cara ser feliz. Essa é a finalidade do nosso papo aqui. E aí eu vejo, cara, em você, toda vida que a gente se vê, e tem tempo que a gente não se vê, né, por conta dessa pandemia, essa coisa toda, mas assim, sempre tenho acompanhado esse crescimento, essas coisas que você tem construído aí com o teu empreendedorismo. E aí eu queria te perguntar, cara, você com tudo isso que você anda fazendo, com tudo isso que você anda montando de forma empreendedora, assim como você é um cara feliz pra caramba, velho? Muito, porque eu realizo, né? Quando você começa, acho que a grande questão para você entender essa lógica da felicidade é o que é felicidade para você. E para você saber disso, você tem que se conhecer, né? O processo de autoconhecimento, ele é determinante para tudo, especialmente para a sua felicidade, né? E aí quando eu percebo que eu me realizo nessa jornada de realizar, de conviver com pessoas, de ouvir histórias, de ajudar a resolver problemas, isso não tem a relação, e é porque as pessoas começam que te cercam, fazem parte da sua vida, elas também entendem isso e gostam, senão não estariam com você. Eu acho que essa é a questão principal. Na hora que eu entendi isso, ficou mais fácil para todo mundo e buscar o equilíbrio, né, Rocinho? Porque também essa coisa, você gostar muito do que você faz, você não pode também esquecer do resto, né? A vida esse equilíbrio, ele é determinante, né? E já que você falou lá da Highway, como começa a sua história com Engenheiros do Havaí?
Você vê como é que essas coisas todas se conectam. Eu encontro o Fábio e essa lógica de comunidade é muito interessante. Eu não sei se vocês sentem isso. Quando você vai assistir um jogo do seu time, aí você chega e você encontra aquele time, você se sente abraçado, né? Sim. Você faz parte daquilo ali, de um artista que você gosta, aquilo é... E eu sempre encontro o Fábio há anos, acho que mais de 10 anos. Toda vez que tem um show aqui, a gente encontra a mesma turma que... Eu nunca me encontrei assim no jogo do Vasco, eu nunca fiquei feliz não, mas você já ficou no jogo do Flamengo. Não, mas era uma outra situação. E aí os Engenheiros do Havaí, eu gosto mas tem uma coisa que vem disso também, porque assim, o Humberto Gessinger, ele traz algumas coisas que ele apresenta outras referências, né? Então você está dentro da música dele, ele tem uma referência ao Sartre, tem uma referência ao John Fante. Então tem muita coisa que eu descobri a partir dos Engenheiros do Havaí. A mesma coisa comigo. Então assim, é isso que me chama mais a atenção deles. Ele foi tipo um trampolim para você chegar em outras referências. O Fábio assumiria a homossexualidade com o Humberto. Se o Humberto chegasse e dissesse, Fábio, vamos, ele iria. Com ele... Rapaz... Bicho, eu nunca vi um cara apaixonado por um artista igual você é por Humberto. A primeira vez que eu tive contato físico com ele, ele estava passando som no Álvares, isso foi em 89, 90, sei lá, 90 talvez. Ele estava passando o som pro show do Álvares, a gente pulou o muro, correu do segurança, entrou, conseguiu, depois a gente chegou lá dentro, ninguém tirou mais. A gente ficou assistindo passagem de som, ele, Augusto Lix e Carlos Maus. Aí fizemos lá a foto, e naquela oportunidade que eu fiz a foto, a gente era máquina fotográfica de filme ainda, né? Aí meu colega, não, vamos fazer a foto junto. E Humberto, ele é mó restrito em fazer foto. Aí na hora que for fazer a foto, vou procurar alguém para fazer a foto da gente. E foi lá embaixo para fazer a foto. Aí o Humberto falou, bicho, vou embora, bicho, vou ficar esperando seu amigo, não. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, fica aí só um pouquinho. E na hora que o cara foi fazer a foto com a gente, ele fez aquela cara, uma amarrada danada. Eu falei, mas foi a minha foto com o Humberto. Aí eu demorei 30 anos para encontrar ele de novo aqui no aeroporto. Aqui, né? E refazer a foto. Mas para mim foi o cara assim que o que eu escrevo e por que eu escrevo tem a ver com tudo que eu vi na minha adolescência com ele. Aquela questão que falou da inspiração. Da inspiração, né, inspiração é tudo na vida, né, isso é tão forte, Rossini. Assim, eu conheci o Belchior, tive com ele algumas vezes. E foi logo nesse primeiro momento ali que eu estava querendo fazer jornalismo. No momento ainda. de fuga dele, não? Não, antes. Você sabe que ele não morreu, né? Ele está escondido. Junto com Elvis, em algum lugar, né? E teve uma questão importante que eu estava ali na praia de Camburi e ele estava num restaurante ali, eu acho que o Zanzibar, que ele ia fazer um show, e ele estava comendo uma moqueca. Eu falei, cara, isso não é o Belchior. Tinha 20 anos. Eu falei, isso não é o Belchior, não é possível. E aí voltava e dava aquela volta de novo, aí pergunto, não, é o Belchior mesmo. Eu fiquei meio sem graça e tentei entender qual era a lógica dele. Ele ia fazer 3 shows ali no Zanzibar. Zanzibar é o nome do negócio. Aí eu conversei com a minha professora e falei, cara, eu quero entrevistar ele. Eu lembro do Zanzibar, na beira da praia de Camburi. Que era do Wilson Calil, né? Eu fui em Vitória. Que era do Wilson Calil. E aí a história é a seguinte, cara. Eu fui com a professora, Andréa Cury, com uma amiga minha chamada Raquel Martins. E a professora ajudou a gente a fazer as perguntas e nós contamos uma mentira descarada para o Belchior. Falamos que éramos o jornal da UFES e que a gente queria fazer uma entrevista com ele. E ele estava dando a entrevista na rádio universitária, ele sacou que era uma mentira. Na segunda pergunta ele viu que... E levou numa boa, cara, e conversou com a gente um tempão. Eu tenho essa... E dali para frente, cara, toda vez que ele vinha aqui... Foi em vídeo? Não, foi em aquelas fitinhas ainda. Toda vez que eu vinha era rima, ia no camarim dele, foi uma experiência sensacional. E o Belchior é o grande ídolo que eu tenho, assim, pela questão também dele, toda essa questão do entendimento, né? O Belchior, ele representa um entendimento do que estava acontecendo num determinado momento no Brasil. Então, essa coisa do cara que te inspira, as pessoas têm que ter muita responsabilidade, muito cuidado, né? E a rede social, ela não protege tanto o artista mais, né? Eu tive uma experiência com o futebol, que um ídolo meu foi a agência. Estava aqui em Vitória. Roberto Dinamite. Roberto, vamos lá. Bom, foi Roberto. É vascaíno, mas é meu ídolo também. É um cara que eu admiro pra caramba. E Roberto foi sensacional comigo sempre. Eu não estou falando aqui, e continua sendo meu grande ídolo e tudo mais. Só que nesse dia, cara, e ele passou o dia na agência, foi um negócio assim, imagina, para um vascaíno, o cara passar o dia na empresa. E aí, só que deu um determinado momento que alguém, era presidente do Vasco, alguém estava devendo uma resposta para ele.
E aí aquela coisa, não, a gente vai trabalhar aqui. Eu falei, tudo bem, fica aqui, no salão de reunião. Aí de repente ele, todo gentil com a gente, um cuidado tremendo, ele levantou e falou assim, se desculpa que eu tenho que atender esse cara aqui, que esse cara tá me sacaneando. Aí ele foi pro canto assim, mas ele deu um esporro no cara, no telefone. E provavelmente o cara tinha motivo e aquilo... Rapaz, mas aquilo durante algum tempo eu fiquei meio distante do futebol. Porque aquilo desconstrói. Desconstrói. Não foi comigo, estava justificado qual era a questão, mas eu preferia não ter visto aquilo. Sim. Eu preferia não ter visto aquela... Que não foi nada demais, tá, Rossi? O cara não deu um piti, Tem não deu algumas uns cantos. pessoas que costumam até falar assim, se você quer manter a admiração por um ídolo, mantenha a distância E dele. isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Eu tive a chance de conhecer o Roberto Carlos, eu não quis. Não quis. Eu falei, cara, se esse cara olha pra mim e fala assim, vaza, bicho, vaza. Eu falei, pô, cara, não dá pra mim, não dá. Tive a chance de... Cara, Mas quem foram os caras legais que você conheceu, assim, cara grande, assim, que você falou, pô, que massa, eu tô aqui do lado desse cara, que você olhou assim, não acredito que eu tô aqui. Ah, Fábio, agora... Tirando o Tonho dos Curos, eu imagino. Tirando o Fábio Flores e Rossini. Assim, cara, agora transita muito, né? Especialmente com futebol e com os atores, os artistas. Eu conheço muita gente dessa... Pô, o Cauã Raymond tava mandando mensagem pra ele no aniversário, Cauã, cara. O casal que eu admiro pra caramba, acho bacana pra caramba, a Flávia Alessandra Sim, o e o Otaviano. Otaviano. Eu fiz trabalhos para muita gente, né? Para o Bruno Galhaço, para a Giovanna Eubank, para essa turma toda aí, a Rafa Kalimann. Então, estou sempre dentro dessa lógica de ajudar na estratégia digital, só que a comunicação, assim, é confiança. Essa é a principal questão, assim. Se você perguntar assim, por que dá certo? Porque os caras confiam em mim. E confio porque eu escuto, confio porque... Se o cara perceber que você tem outro interesse ali, isso foi muito interessante, né? Quando essa coisa do meu aniversário, que os caras mandaram, aí todo mundo, pô, mas não sabia que era assim, porque o cara mandar uma mensagem, cara, você já teve com ele um monte de vezes, né? E eu falei, não, porra, eu tô ali para fazer um trabalho, eu não tô aqui para toda hora fazer selfie, para toda hora. E o cara percebe que tem um respeito, que tem um cuidado, que tem um entendimento daquilo. Cara, ninguém vai entregar a sua imagem para quem não confia. O artista não vai chegar e vai pedir para você, me ajuda, ou esse aqui é meu brief, esse negócio. Se ele não casar, se ele não confiar em você, isso pode ser qualquer um, pode ser político, pode ser uma marca. A relação, ela é uma relação de extrema confiança. E aí confiança é aquele tipo de coisa, se o cara olhar torto, se ele chegar atrás, se ele fizer, tá no detalhe. Né? Tem, além da grande qualidade do trabalho, tá no detalhe. E aí essa coisa de ter convivido com gente mais velha. Aconteceu uma coisa interessantíssima comigo uma vez, já há bastante tempo, mas acho que fica um pouco dessa história de como o símbolo é importante, de como o respeito a esses ritos, de como entender essa coisa. E quando você vai com o artista, isso é informal, então você tem que... Não é uma coisa que a gente está falando de um ritual, é uma coisa de você saber como isso... Uma vez um empresário aqui de Vitória, ele me pediu uma ajuda para fazer uma venda de um empreendimento dele. Então, um prédio, e ele ia fazer aquele empreendimento. E aí me pediu para eu indicar alguém para tomar conta daquilo. Eu indiquei. Só que esse cara ia ser meio que sócio dele. E aí ele me ligou e falou assim, Maldo, se você fez a ponte, você pode estar aqui comigo, porque eu vou estar fora na semana que vem, eu quero deixar isso resolvido. Eu falei, pô, mas eu estou indo para Linhares. Não, só dá uma passada aqui. Eu desmarquei o que eu tinha que fazer, percebi que era uma... E fui para a reunião com o cara. Aí cheguei com o suposto o potencial sócio, né? E o cara todo animado, ele falou, vou trazer o cara só para assinar. E aí a gente senta, toma um café, tarará, um cara mais velho. Aí o cara sentou na conversa vai, e aí a conversa mudou de figura, né? Ele brincou com o cara, riu, tarará, desconversou e falou, não, a gente vai pensar direito no que fazer, vamos olhar direitinho, tô animado, não sei como. Aí deu uma desconversada e encerrou a reunião. Aí eu falei, porra, o cara fez eu deixar de viajar e pediu uma ajuda que era para fechar, o que aconteceu, né? Aí, pô, entrei no carro, já estava indo embora, eu voltei lá e falei, pô, o que aconteceu? Aí esse senhor falou comigo, não era um senhor, um cara dos seus 50 e poucos anos na época, né? Ele chegou para mim e falou assim, se o cara tá sentado na minha mesa, na minha cadeira, antes de ser meu sócio, imagina depois. O cara deixou de fechar o negócio porque o cara não entendeu que ele estava num espaço que não era dele e sentou na mesa dele. Olha. Então assim, cara, era uma negociação, o cara perdeu o negócio da vida dele. E ele nunca vai saber disso.
E hoje, na época, eu falei assim, pô, mas A menos que ele assista esse episódio do podcast. não vai saber, não vai saber, tá tão distante que... Mas assim, o que me impressiona é assim, na época, eu olhei para aquilo e falei assim, pô, exagero, né? Hoje, com esses anos passados, é assim mesmo, cara. Você evita muito problema quando você percebe. Essas coisas estão ditas, né? O corpo fala, as atitudes falam. Os problemas, eles vão é uma questão de tempo de aparecer se você não prestar atenção nesses detalhes, né? Principalmente o capixaba, né? Principalmente. O capixaba é diferenciado, é diferente de qualquer lugar do Brasil, né? E tem uma coisa assim importante, né, Rossini? Porque assim, é uma questão cultural que tem que ser considerada. Durante muitos anos, o Espírito Santo foi uma passagem, né? O pessoal de fora não sabe, a história da Barreira Verde é histórica, são 300 anos. Você não podia construir nada aqui para não escoar o ouro de Minas, não ter contrabando. 300 anos não pôde fazer nada no estado. E aí, quando volta, você é passagem. E, cara, quem mora na fronteira, vamos fazer uma análise de quem mora na fronteira. Quem está chegando, você está sempre indo embora. Você está com a mão no bolso, você não sabe se ele está armado, o que é. O cara desconfia mesmo. Eu contei essa história aqui num episódio para trás aí do podcast. E tava a menina lá do Guia Capixaba, a Giovana. Aí ela ficou tão encantada com essa história que colocou lá no Instagram lá do Guia Capixaba. Falou que foi a postagem de maior repercussão dele lá. Todo mundo discutindo essa questão, que ninguém nunca tinha parado. Muita gente. Você falou das casas que eram construídas de costa pro mar. Pro mar, né? Mas você sabe que eu vejo muito valor nisso no Espírito Santo. Assim. Tem uma coisa de garantir se o cara quer ou não quer mesmo. Eu acho que nesse aspecto, a questão cultural ela é importante. Eu não acho que é milímetro, eu não acho que as pessoas são fechadas. Tem uma questão de você criar o seu espaço ali, né? E aí começam a se abrir. Eu acho que o nosso grande problema, o problema do Espírito Santo hoje, é porque quem tem que fazer a transformação está pouco se importando com o Espírito Santo. A gente tem uma questão que a elite, em qualquer lugar do mundo, a elite está olhando para fora, especialmente na América Latina. O cara quer ir embora, ele tem a casa dele em Nova York, ele tem aqui, ele vai para São Paulo, vai para o Rio, então ele pouco se importa com essa transformação do dia a dia. Não estou dizendo que ignoram o Estado, que não gostam do Estado, não é isso. Mas se você não considerar isso, acontece o que aconteceu com o Rio. Né? Ignoraram, foram deixando, eu vivi isso lá, deteriorando, pouco se importou com o que estava acontecendo naquele lugar. Então a gente precisa fazer com que quem está no comando preste atenção, faça essa transformação, porque o mundo está mudando, não dá para você brincar com isso, né? Verdade. Amigo, eu queria... a gente está chegando na parte final aqui, e eu queria te provocar para você me dizer o que é que te deixa muito triste, assim. Você fica triste logo, assim, de repente uma coisa acontece, você fica puto da vida. Assim, o que mais me incomoda é a falta do movimento. E não é o movimento pelo movimento, não. Quando as pessoas elas evitam uma mudança porque querem garantir o seu espaço, né? Eu gostei daquele mundo, desse mundo do jeito que ele é, e ignoro o que está acontecendo. Isso compromete muito, sabe? Eu vivo isso no dia a dia. A comunicação ela me dá uma possibilidade grande de estar espalhado, de conversar com muita gente, e de segmentos diferentes, de áreas diferentes. Então, é muito comum hoje o cara não aceitar a mudança. Isso tensiona, né? Isso compromete a boa convivência, compromete a felicidade do outro, né? Porque você está impedindo que uma transformação aconteça. Que difícil, a maioria das vezes a pessoa não diz que é aquilo, às vezes ele nem sabe que ele está incomodado com aquilo, mas ele prefere parar a bola. Eu falo muito isso, o Fábio falando das palestras da gente, e eu falo muito isso quando eu vou fazer palestra hoje para as empresas. Eu entro de Tonho, aí tiro o Tonho no meio da palestra e me transformo no Rossini ali de uma forma engraçada e tal. Aí quando eu entro de Rossini, eu digo, olha, todo mundo queria ser o Tonho, queria ser um personagem. Eu queria ser também, só que o Tonho não tem de CPF, não declara imposto de renda, isso é impossível, não tem problema, não tem dor de barriga, não tem filho, não tem mulher, não tem nada. O personagem é uma coisa muito legal, mas todo mundo pode criar o seu. Agora tem um detalhe, o importante é ser feliz. Eu criei para ser feliz, ele me dá felicidade. Então faz isso também, porque hoje vai ser o maior índice de demissão dessa empresa. Os caras olham para mim assim, mas não é os diretores que vão demitir vocês. Alguns de vocês
vão se sentir tão constrangidos com o que eu vou falar aqui, que alguns de vocês vão pedir demissão. Porque se você não está feliz fazendo o que você faz, você veio para essa vida para ser feliz, você não veio para aqui para ser infeliz. E ocupar o lugar de uma pessoa que pode ser feliz fazendo o que você faz. Então, por gentileza, vai ser feliz em outro lugar. Não atrapalha a tua vida, a vida da empresa e a vida de outra pessoa que podia estar no teu lugar fazendo o que você faz, está aí reclamando. Em vez de fazer melhor do que o que você faz. E ser feliz no que você... Cara, no final, velho, os caras começam a mandar mensagem depois na minha rede social. O bom da rede social também é isso hoje, né? Cara, aquilo que você falou foi para mim. Aí teve um dia que eu peguei tão pesado, o Evandro estava nessa ali, que eu peguei tão pesado, que eu olhei assim, eu digo, ó, não tem gente que fala que é o fodão? Desculpa a palavra aqui, eu não gosto de falar palavrão em palestra, mas o fodão é o pior pessoa que tem na empresa, é o fodão. Aquele cara que eu sou foda, sou fodão. É isso. Então, se você se acha o fodão e está reclamando do teu patrão, da tua empresa, faz o seguinte, sai e monta um negócio para você. Você não é o fodão? Por que você está aqui reclamando, porra? Sai, vai ser o fodão lá fora. Vai ver lá fiscal da tua porta, vai ver lá fiscal da vigilância sanitária, fiscal disso, fiscal daquilo, pá. Vai, não quer. Tu é o fodão por trás, irmão. Seja o fodão na frente. Se coloca, né? se coloca. Cara, o patrão olhou no final pra mim e disse, rapaz, era tudo que eu queria falar, mas eu não posso falar, você pode. E o chefe deve chegar lá pro funcionário, olha, o cara exagerou na maneira dele. Cara, essa é a capacidade de adaptação, entendeu? Não tem como, assim. Tem uma fala do Bruce Lee que eu acho muito interessante, que ele fala do Seja Água, né? Você assistiu aquela série toda? Assisti todinha. Rapaz, não consegui não, que é muito grande. Eu fiquei e os impressionado. atores são muito ruins, mas... É uma novela, né? Mas É uma assim, novela, eles né? construíram de uma forma meio mambembe, assim, né? Mas a história é fenomenal. É uma demais, lenda cara. mesmo, né? É Eu uma ainda vou lenda finalizar, mesmo. viu? Mas merece. Acho que são 60 capítulos, né? É 60 capítulos. Eu acho que eu assisti 30, assisti a metade. A Marisa assistiu toda. É sensacional. Porque ele fala, o Bruce Lee tem uma coisa interessante, porque ele fala que não basta só ação, né? Ele tinha coisa de pensar também. Exato. Era um pensador, é uma pena ele ter morrido tão cedo, porque ele tinha uma coisa da filosofia. Pô. Ele era um filósofo formado pela Universidade de Washington, mas ele traz uma coisa do Seja Água, que é isso, né? Cara, deixa fluir, né? Se adapta, né? Aí ele fala que se a água for para uma xícara, vai ser xícara. Se a água virar bule, ela vai virar bule. E esse momento que a gente está vivendo, se o cara quiser travar, ele trava todo mundo. Não estou dizendo que tem que aceitar tudo, não é isso, mas, Então, cara... Você quer dizer que Bruce Lee influenciou a filosofia de Bauman? Com certeza, você sabe que esses caras, Bauman devia lutar Kung Fu. Não, mas você vê como é que essas coisas elas vão se encontrando, né? Não estou fazendo esse paralelo aqui não, tá? Mas como é que a gente vai buscando, a partir do nosso entendimento, você vai juntando pontos, né? Que seria um corte maravilhoso. Não faz isso não, você me destrói. Grimaldo Agora... afirma que Bruce Lee influenciou Bauman. Agora me diz uma coisa, e o que é que te deixa feliz? Logo, assim, que você vê aquilo ali, cara, tô feliz. Que bacana, que felicidade. Ver isso me deixa feliz pra caramba. É fazer as coisas acontecerem, né? Você mudar uma realidade. Acho que isso para mim isso para mim deu uma euforia muito grande. Um jogo daquele como exemplo, assim, ali fica mais fácil de materializar, né? Você vê 20 mil pessoas, saber que você tem um papel fundamental para mobilizar. Que aquilo acontecesse, né, cara? E por trás tem um dever de casa imenso, difícil pra caramba. Infinitas reuniões, uma dificuldade, um risco muito grande. Entendeu? E isso a gente está falando do que a gente conviveu, mas tem tantas outras oportunidades de você conseguir realizar. Eu acho que você deixa um legado, entendeu? Quando você faz uma coisa dessa, quando você olha para fora ali e vê aquele monte de gente ganhando dinheiro, quanta gente se mobilizou, quanto você movimentou na economia, né? Quantas oportunidades foram geradas ali, e o impacto que aquilo tem ali no imaginário da pessoa. Quantos meninos vão contar aquilo ali a vida toda? Né? Eu lembro de vários que eu fui quando criança que me impactam, né? Então, essa coisa de realizar, ela é importante. Para mim, ela é muito importante. Você sabe que... Estava contando hoje pro Fábio, né? O primeiro DVD de humor de um artista brasileiro de humor foi meu. 2005, eu gravei aquela coisa do empreendedor e tal. Eu vou gravar um DVD. Cara, era muito dinheiro para gravar um DVD naquela época, o custo era muito alto. Aí eu aluguei o Teatro Carlos Gomes, fiz 2 dias de show do Teatro Carlos Gomes e tal, e lotou, as pessoas sentavam nas cadeiras extras e tal. E eu gravei o DVD, e o DVD, acho que foi o DVD mais pirateado do Brasil. Deve ter vendido mais de 200 mil cópias, eu não sei quantas mil cópias foram vendidas no DVD, eu não tenho essa conta. Mas pirata deve ter ultrapassado aí umas barreiras que eu não sei o tamanho.
E, cara, tão louco que eu botei no YouTube, tem pouco tempo, já tem mais de 1 milhão de visualização no YouTube. E aí eu fui fazer um show, uma palestra com o Evandro lá em Cachoeiro, e o cara que foi tocar era um moleque de uns 26 anos, assim. Aí o moleque chegou atrasado. Aí quando ele chegou, eu fui brincar com ele, né? Ele, pô, desculpa aí a demora, não sei o que. Eu digo, não, meu irmão, pô, vai fazer o show não. Você chegou aqui atrasado, o cara que vai botar o som chega atrasado, não vai fazer a porra não. Aí me levantei, aí ele olhou e disse, cara, desculpa aí. Eu digo, não, pô, eu tô brincando. Aí ele riu pra caramba, né? Aí sentou e tal, aí começou a mexer lá. E eu sei que depois que ele pegou intimidade, aí ele chegou pra mim assim e falou, cara, você não acredita o quanto eu sou seu fã, velho. O seu DVD lá em casa era como a galinha pintadinha para essas crianças de hoje. Aí o Flávio disse, que influência da porra que você gerou na cabeça desse cara, né? E o cara, bicho, o cara era assim, mas aí depois eu vi que o cara era fã mesmo, de verdade. O cara cantou, um moleque de 26 anos, toca moda de viola, cara, olha que doideira. É aquela coisa de gostar das coisas mais velhas, né? De gostar do mais velho que inspirou ele, né? E aí depois o Evandro observou que na hora que eu fui contar umas histórias antigas, a piada do F, piada do P, aqueles negócios. Ele repetia tudinho. Ele sabia tudo. Decorava aquelas paradas. Aí eu digo, olha a importância que a gente não tem noção de quem você está impactando. Quem a gente impacta, né? É um negócio muito louco, cara. E essa coisa é tão importante, Rossini, que olha o impacto que tem hoje o marketing de influência. Quando você fala do influenciador, é quem? Isso é mais antigo, né? Quando você vai comprar um produto, o que vale mais? A propaganda ou alguém que você confia que está do seu lado ali, que fala, pô, esse produto aqui é bom? Então é a mesma coisa com notícia. O que é informação para você? Às vezes é o grupo de WhatsApp, que é o desespero que a gente está vivendo. Se alguém compartilhou com você, você confia naquela pessoa, então você leva para frente. Então, olha que maluquice que a gente está vivendo e como essa coisa da influência ela é forte. Hoje, olha os influenciadores aí ganhando rios de dinheiro e convertendo. Estou te falando como profissional de comunicação. Converte. Você contrata os caras convertem, te ajuda a vender. Então, assim, eles estão produzindo conteúdo, o cara criou uma conexão com ele sabe que está influenciado, olha o que está acontecendo. Ignora um movimento desse. Não tem como. Não tem como. E por coincidência o nome do cara é João Marcos, que é o nome do meu grande amigo João Marcos ali. Olha aqui, mandar um abraço para ele. João Marcos, grande músico. Fábio, vai fazer uma... Vamos fazer uma pergunta aqui, cara. Só antes de comentar uma questão falando da influência, né, de subverter a lógica da publicidade, né, com essa conexão mais direta. Aí me lembrou uma história antiga, né, no começo da televisão, das novelas, aquela coisa toda, onde começou a surgir a ideia do merchandising, da ação do merchandising, que era meio informal, não era uma coisa instituída. Aí um cara pegou, no meio de um ator, no meio do texto, falou bem assim, porque a minha champanhe maravilha, e tomava. Aí mandava para ele lá no outro dia uma caixa de champanhe da marca que ele citou. Aí os caras, caramba, é assim que funciona. Aí, numa dessas, quem tava era a dona Irã Barbosa. Aí ele falou, funciona desse jeito. Aí ele pegou na hora que foi gravar um negócio e falou bem assim, nada como começar o dia com um fubá mimoso. Cada um no seu objeto de desejo, né? Mas A gente, bicho, eu era moleque, era muito filho da mãe, né? E tinha um velhinho que tinha uma mercearia, era a única... Não tinha supermercado naquela época, né? Era uma armazém de secos e molhados. Era a mercearia do seu Manelzinho Pinheiro. Que ele vendia tudo ali. E aí, bicho, a gente pegou uma revista, um gibi, não lembro se era da Mônica, não sei, que tinha birimbau. A gente era da Paraíba, birimbau não era uma coisa que fazia parte da nossa cultura, a gente nunca tinha ouvido falar disso, né? Aí a gente chegou lá, combinamos de uns 10 meninos, a gente jogando bola. Pô, essa história é horrível. Isso é de uma maldade fora do... Aí a gente combinou naquela época, você vê o marketing como era. A gente combinou de ir lá em seu Manezinho Pinheiro e pedir birimbau, né? Para ele comprar e trazer para vender na cidade. Aí a gente junto não. É um de cada vez. Tem birimbau? A gente chegava lá, todo dia ia um, sabe? Assim, 2 em 2 horas o moleque ia lá. Seu Manazinho, tem birimbau? Ele tem não. Aí passou, seu Manazinho, tem birimbau? Tem não. E aí, maldade do caramba. Quando foi, o velho foi para Campina Grande, que era onde ele comprava as mercadorias, né? Era 120 km de Picuí, na minha cidade.
E aí chegou lá, foi procurar berimbau no mercado. O mercado de Campina Grande é igual ao mercado de Caruaru, tem de tudo, né? Aí o cara disse, seu Manazinho, não tem não, mas daqui a 15 dias eu trago pro senhor. O cara, aqueles caras comerciantes espertos, né? Aí trouxe pro seu Manazinho, pai. Seu Manazinho comprou uma caminhoneta cheia de berimbau. E levou os berimbau pra vender lá em Picuí, né? Negócio sem demanda nenhuma. Aí pendurou os berimbau na mercearia toda cheia de berimbau. Aí a gente chegava lá e disse, menino, você pediu o berimbau. E ninguém queria o berimbau, né? Aí o velho, mala, teve uma crise, né? Faltou comida, faltava tudo, não tinha nada, né? Aí a gente ia lá, seu Manazinho, mãe mandou buscar 1 quilo de feijão. Só leva se levar um berimbau. Os berimbau já estavam com teia de aranha. Né? Virou a promoção, né? Leva o berimbau. Compra um feijão e ganha 2 berimbau. Menino não tem o que fazer não, né, bicho? Que horrível, cara. Tem uma maldade fora do comum. Quem gosta da história é a Marilda. Marilda chora de rir quando eu conto essa história aqui. Seu Manazinho Pinheiro. E o velho era figurado. Comprou a caminhonete toda de berimbau. Comprou a caminhonete cheia de berimbau. Vamos fazer a pergunta aqui, Ivan. A pergunta seguinte, cara. Você é um cara que viveu momentos espetaculares na vida. Grandes eventos, realizou, esteve ao lado de pessoas incríveis, países incríveis, programas incríveis como esse, por exemplo. Então, é muito fácil a gente entender aqueles picos de felicidade quando a gente está vivendo um momento espetacular. Mas eu queria saber, assim, você consegue se lembrar do dia mais simples que você foi feliz? Um dia assim que você olhou assim, não tinha aparentemente nada de espetacular, você olhou para a sua vida, olhou para a sua situação e falou, cara, como a minha vida é boa, como que eu sou feliz com o que eu tenho. O Fábio, assim, cara, sem dúvida, depois que nasceu minha filha, assim, eu acho que eu não tinha ideia, eu esperei para ter filho na hora que a gente achou que estava preparado, mas é uma felicidade que não cabe. E isso acontece o tempo todo, né? Porque, especialmente agora, está com 1 ano e pouquinho, 1 ano e 6, 7 meses, e cada dia que demonstra mais afeto e aquela espontaneidade da criança, né? Então, quando a criança, ela do nada, ela vem correndo, te dá um abraço, você está ali, às vezes cansado pra caramba, e chega em casa, vem correndo, aquilo ali aquilo justifica tudo. Né? Eu acho que é um sentimento muito novo para mim, muito novo. Né? As pessoas falavam, eu não tinha ideia de que ia pegar tanto. Eu fico imaginando assim, você fica com medo do que vai ser daqui para frente, né? Porque o amor ele só cresce, né? Ele só cresce. Eu sinto isso toda semana, né? Todo dia eu percebo uma mudança e da parte dela e com a gente também, né? Então, maravilha, cara, maravilha. Rimaldo. A sua filha é seu gerador de carga, de amor. Ela veio na hora maravilhosa. Ela nasceu no meio da pandemia. Caramba. Então, assim, ali um mês exatamente depois que fechou tudo, ela nasceu. E aí é um cenário... E depois de um momento trágico da tua vida, que você perdeu tua mãe, né, cara? Perdi minha mãe. O momento que você perdeu sua mãe deve ter sido, acho que o pior momento da tua vida, né? Não tem nem outra o que comparar. De uma forma muito terrível, assim, né, cara? Inesperada. Inesperada. Minha mãe veio passar, minha irmã vive aqui também, veio passar o aniversário dela com a gente, e aí então, começou a tossir, passou mal, foi no hospital, fez um monte de exame, não era nada, voltou, passou mal, voltou, deitou e morreu, com 55 anos. Mas foi diagnosticado alguma coisa? Não... Aí, assim, faz um monte de exame, assim, foi super complexo de entender o que era, mandaram o sangue dela para o Instituto Pasteur, e aí depois a gente... Sim. Claro que tem um laudo, tem tudo, mas quem atendeu disse que não era bem aquilo, e aí ficou... Mas não tem explicação, né? Só... não tem, e é irreparável. Né? E ali do início da nossa conversa, ali é um momento que exige uma mudança de atitude. É uma outra coisa, né? Dali, depois, quando você vive um momento como esse, é uma outra coisa, né? Tem um filho, é uma outra coisa. Você precisa estar preparado para essa nova fase, assim. E aí eu vivi isso, né? Eu acabei de perder minha mãe, ver essa coisa desse monte de jogos, dos shows que eu fiz, desse monte de coisa. Eu peguei um período ali muito intenso e muito era como é que eu posso dizer? Aquilo ali representava um pouco a necessidade de realizar, né? Aquele momento da minha vida, né? Cara,
Queria te agradecer mais uma vez, assim, de verdade. Papo super bacana. A gente tava com saudade de te ver, tanto eu como o Fábio, né? Os meninos que estão te conhecendo agora e eu acho que vão passar a te admirar. E queria para finalizar, dizer uma coisa para você, assim, fenomenal. Acho que você veio no podcast certo, né, para um vascaíno, porque a gente grava na segunda e é exibido na segunda. Então é justamente o que deu mais certo para você. Hoje é segunda, né? Estamos aqui fazendo esse podcast. E foi a segunda entrevista do dia. Na segunda entrevista do dia. Rossini, o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. O futebol não começou agora. Guarda esse corte. Guarda esse corte. Amigo, te amo, cara. Você é fenomenal. Pô, que alegria, Rimaldo. Sou fã de carteirinha mesmo, da tua jornada. Eu vendo o que você realiza, o quanto você inspira as pessoas, eu me inspiro pra caramba, sabe? Pra manter no fluxo essa jornada. Então, poder tê-lo aqui, trocando essa ideia por tanto tempo, assim, foi uma aula aqui pra mim. Estou entre os meus aqui, admiro vocês pra caramba, respeito vocês, vibro com todas as realizações e projetos que vocês têm. Estou sempre, desde muito tempo a gente está junto sempre nos fomos projetos. Parceiros e vamos fazer muita coisa junto ainda, com fé em Deus. Então, assim, foi um prazer imenso, assim, recebi com muita felicidade esse convite. Que bacana. Maravilha. A gente vai ficando por aqui. Você que acompanha a gente, por gentileza, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra gente crescer aqui, que você sabe que a gente mudou de canal. Era no canal do Tonho dos Couros, no meu canal, agora tá no canal Felizólogos. E a gente precisa muito que você se inscreva no nosso canal, por gentileza. Mete o dedinho aí, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, que é muito importante pra gente. Não deixa de fazer isso não. E seja feliz logo. Logo. Feliz Hanukkah.